Ora, cá estamos nós novamente, segunda entrada no programa. Vamos aqui a resolver umas questões técnicas. Vamos ver se agora é mesmo a entrada a sério. Bem-vindos novamente a este Futebol Clube do Porto em casa com campeões da Europa. Vamos agora ver se isto agora está tudo perfeito. Rui, estás ok? Miguel, ok. Agora o mais problemático. Vamos lá. Carlos, estás ok? Ok. Isso! Agora, Ministro, estás ok, Ministro? Sempre em alta. Vamos embora. Só falta o Edgar, acho que ainda não está aqui, mas eu acho que ele vai regressar. Agora sim, podemos começar este programa como deve ser. Quem nos viu ali há pouquinho, viu que nós entramos e depois o Carlos Alberto, como sempre, né, dos tempos do Futebol Clube do Porto, ele era assim um pouco irreverente, né, e quis complicar aqui o início da emissão. Mas agora sim, estamos aqui em força para começar este episódio do dia 19 de Abril do Fogo do Porto em Casa. Já sabem quem são os convidados, né? Ministro Costinha, também o Carlos Alberto, 2 campeões da Europa, e não só, também já tem aqui o Edgaras e Ancauscas. Vamos ver se o Edgaras também já está aí. Edgaras, não vais ser tu agora a complicar isto, né? Sim. Sim, isso, vamos embora. Estamos todos juntos agora, isso aqui é. Olha, e tínhamos começado o programa com o Costinha a contar aquelas histórias engraçadas do Carlos Alberto, ele inventar que falava alemão, não é? E de outras coisas. E vamos pegar outra vez por aí, Costinha, vamos partir daí, porque não vamos deixar as histórias a meio, até porque o Carlos Alberto acho que não ouviu tudo o que estavas a dizer. Vamos começar pela história do alemão. Primeiro tens que dizer a verdade. Eu disse que era um grande jogador. Sem dúvida, sim. Pena que ele não tenha tido a carreira ao nível da qualidade dele. Ele era um jogador fabuloso, fantástico mesmo. Fantástico. Mas ele tinha coisas realmente... A primeira situação que nos impressionou a todos nós no grupo foi no treino. O Jorge Costa, ele estava a proteger a bola, e o Jorge Costa a tentar tirar a bola ao Feijão e não conseguia, e dar-lhe umas porradas por trás, e ele dizia ao Jorge Costa: dá mais que eu aguento, dá mais que eu aguento. E não lhe tirava a bola. E, portanto, sem se chatear, sem se zangar, zero, nada. E depois, a história do alemão, eu já não sei de onde é que o Carlos vinha, o Carlos pode dizer melhor do que eu. Eu lembro que ele chega de uma viagem qualquer, ou vai embora, ou está a chegar, e chega no aeroporto e os jornalistas fazem uma pergunta e ele diz: hoje só fala em alemão. Isso é. E deixou os jornalistas todos a olhar para ele e ele foi embora. Ele tinha uma forma, tanto nos divertia dentro do campo com a sua qualidade, como fora do campo com a sua espontaneidade e a sua irreverência. Pronto, era um menino, 19 anos, tinha acabado de chegar, um jogador realmente com uma qualidade muito acima da média mesmo, mas muito acima da média mesmo. Olha, Carlos, já que o Costinha falou de ti, deixa-me ver o que é que o Edgaras também, se tem saudades tuas ou não, o Ian Kauskas. Edgaras, estás aí? Consegues ouvir? Sim, estou aqui, estou a ouvir mais ou menos. Mais ou menos, né? Eu já percebi. Essa luta. Olha, do que é que te lembras de Carlos Alberto quando chegou ao Futebol Clube do Porto? Eu estou de acordo com Costinha, porque eu lembro perfeitamente quando Carlos Alberto chegou, porque acho que no tempo nós tínhamos o mesmo empresário, que era Sim. Paulo Barbosa, e eu lembro em treinamento que ele com bola fazia coisas que nós não tínhamos um jogador parecido a ele. Ele fazia mais que nós, não passava ou não passava a bola a alguém é outra coisa, mas com bola era excepcional, era melhor que nós. E tinha esta explosão, era muito explosivo, muito competente, rápido, difícil tirar-lhe a bola. Então era um jogador de talento imenso. Sem dúvida. Olha, Rui, quando o Carlos chega ao Futebol Clube do Porto, eu vou confessar ao meu lado de adepto, quando ele chegou aos primeiros jogos, eu dizia assim, não, este miúdo um dia vai ser o melhor do mundo. Juro, eu achava isso. Eu posso estar a exagerar um pouco, mas eu achava isso. Achava que o Carlos tinha potencial para ser o melhor do mundo um dia. Campeão da Europa e campeão do mundo não é ser melhor do mundo sem dúvida. Achava que ele podia chegar ao título de individual de melhor do mundo. E, Carlos, bem-vindo ao programa novamente. Obrigado. Bem-vindo. E o que o ministro diz, tu fizeste uma carreira muito boa, sem dúvida alguma. As pessoas às vezes pegam no teu pé, como se diz no Brasil, a dizer que podias ter chegado mais longe. A verdade é que fazes uma carreira muito boa, mas é como o ministro diz, tu sentes de alguma forma que para além de fazeres uma carreira muito boa, podias ter feito uma coisa excepcional ou não? Primeiro é um prazer estar aqui com vocês. Um beijo no ministro, um beijo no Edgar, que eu, como era o irmão mais novo daquela turma, né, eu só consegui
ter muito êxito naquela equipe, porque eles me receberam muito bem, né? Eu acho que, às vezes, algum jogador sofre um pouco com a adaptação, porque, às vezes, não tem um grupo. Eu tive a sorte de ter um grupo que tinha o Coxinha, que tinha Ian Kauskas, que tinha Manis, que tinha o Mundo, e todos eles tinham muita preocupação comigo, por eu ser muito mais novo. Então, estava sempre a perguntar se estava tudo bem, sempre eles me deixando numa situação confortável. Então, assim, foi mais fácil de eu me encaixar naquela equipe, né? E depois a gente tinha um grande treinador também. E o nosso grupo era muito amigo. Eu me lembro quando eu cheguei em Portugal, depois de um treino, eu fui na parte da casa de banho, tá o Jorge Costa com chamuça. Eu falei, ué, pá, isso. E ele, vem cá, Feijão, vem cá pegar uma. Então, assim, a gente saía para almoçar todos juntos, a gente se divertia muito. Então, essa interação que tínhamos fora do campo ajudava muito. E enquanto a carreira, eu acho que eu fiz o que eu tinha que fazer, fiz as pessoas se divertirem, me diverti também. Eu sou um privilegiado de ter feito parte dessa grande equipe e depois dei continuidade aqui na minha carreira no Brasil. Não imaginava que hoje eu seria um comunicador. Hoje eu trabalho na televisão aqui. E, inclusive, segunda-feira vou entrevistar o Mourinho na segunda. Isso faz já publicidade, isso, claro. Já vamos usar o espaço aqui para... Mas, assim, sempre que eu me recordo daquele time, eu me recordo de um time como família, onde eu era um miúdo e que recebi muito carinho, muito afeto, e eu agradeço muito a todos eles. Miguel, já que estamos a falar de chegadas, no ano anterior a chegar o Carlos Alberto, e depois vamos ver, o Carlos Alberto chega em condições muito especiais, tinha-se lesionado só o Derlei, que tinha sido o melhor marcador da UEFA no ano anterior, e o Carlos vem em janeiro para ser um segundo avançado, ou um quinto médio, se quisermos, e foi a partir daí decisivo. No ano anterior, por falar em chegadas ao estádio, o Costinha recebe o Ian Kauskas. Recebe o Ian Kauskas vindo do Benfica, não foi ao Costinha. O grupo olha de lado quando o jogador vem do rival, não? Sabes que tu, quando recebes alguém no teu grupo, e o Carlos disse-o bem, tem muito a ver com a forma como o atleta chega. Os jogadores chegam, querem disputar o lugar, é normal, porque todos querem jogar. Não há nenhum jogador que vá para um clube e não queira jogar. E, portanto, se puserem ao serviço do grupo, que é o mais importante, e quem conhece o Futebol do Porto sabe que o grupo está acima de qualquer individualidade, a partir daí torna-se sempre muito mais fácil. E, portanto, eu penso que naquela altura todos os jogadores foram bem recebidos. Penso que ainda é uma panagem da equipa do Futebol do Porto, e quem não trabalha da forma como é normal naquela casa, eu acho que põe-se de parte ele próprio, não é preciso os jogadores não receberem bem. E, portanto, brincávamos com o Ian Kauskas, como é óbvio, por via do Benfica, mas nada de hostilizar ou de criticar, não. Ele foi um jogador muito importante. Não, basta lembrar que na época de 2003, 2004, apesar de ele apesar de ter só feito um jogo a titular na campanha da Liga dos Campeões, entrou em 9. E nos 9 que entrou, ajudou bastante a equipa. E, portanto, foi sempre um jogador muito importante. E quando era necessário usava a equipa a fazer o seu trabalho. Isso é o mais importante. Sem dúvida. E no teu golo em Manchester ele também já estava em campo, mas já vamos falar desse teu golo em Manchester. Edgaras, é verdade que trocaste o Benfica pelo Futebol Clube do Porto. Queria-te perguntar porque é que na altura tomaste essa opção, uma opção que eu acredito que seja muito positiva, não é? Porque depois foste campeão europeu. Claro que sim, naquela altura o Futebol Clube de Porto, na minha opinião, tinha uma organização muito melhor que Benfica, porque Benfica há 15 anos não era Benfica de hoje. Eu me lembro perfeitamente que nós não tínhamos nem condições para treinar, treinávamos no estádio da universidade. O nosso balneário era no garagem do Estádio da Luz. Então, quando surgiu, e Benfica tinha a opção de compra, mas tardou um bocado, porque era a altura de mudança de presidente, porque naquela altura Tormenta, o presidente de Benfica, foi até prisão, se me lembro bem. Então, quando surgiu a oportunidade de ir para o Futebol Clube de Porto, eu
não duvidei e acho que fez um passo importantíssimo na minha vida, na minha carreira, porque os dois anos seguintes eram talvez os anos mais felizes, com mais títulos, com mais vitórias da minha carreira. Sem dúvida alguma. E hoje estamos aqui, Rui, para falar de uma época em especial, até porque é a época em que estes três craques estão juntos, não é? O Carlos, o Edgaras e com o Ministro, que é a temporada da Liga dos Campeões, uma temporada inesquecível para qualquer adepto do Futebol Clube do Porto, como é óbvio, inesquecível também para eles, mas foi um trajeto, não digo fácil desde o início, não é? Olha, lembro do gol do Costinha frente ao Partizan, um empate. Olha, os primeiros dois golos na competição foram de Costinha. O Costinha teve sempre ali, eu diria cabeça, porque a maior parte dos golos de Costinha eram de cabeça. Ou de Manchester não, o mais histórico até foi com o pé direito. Mas geralmente o Ministro era de cabeça, não era o Carlos Alberto? E ele aparecia sempre em momentos importantes. Ele só aparecia nos momentos importantes. Fazia o trabalho. Ele fazia o trabalho de sustentabilidade para nós. Ele nos dava muita sustentabilidade na marcação, mas ele sempre chegava muito bem ao ataque também. Nesses dois primeiros golos do Costinha, o primeiro valeu um empate no Partizan em Belgrado 1-1. O segundo, por acaso, foi ao Casilhas, que esteve ontem aqui connosco, que o Costinha faz o golo nas Antas frente ao Real Madrid, mas depois o Porto acaba por perder esse jogo e foi a única derrota da fase de grupos. E, portanto, e foi a única derrota até ao fim. E depois a equipa começa... Isto foi um início difícil. O Porto tinha um ponto quando vai para um jogo absolutamente decisivo em Marselha, com Drogba do outro lado. Ainda não sabíamos bem quem era o Drogba. Eu diria que Drogba para o Marselha estava ali como o Carlos Alberto depois quando apareceu para o Porto. Mas aqui, quando estamos a falar deste momento, o Carlos Alberto ainda não estava na equipa, não era o Carlos? Tu aqui ainda nem sonhavas vir para o Porto. Na verdade, assim, eu estava no Brasil jogando pelo Fluminense, né? Mas, assim, já tínhamos acertado que eu viria na metade da época, né? Mas eu já acompanhava já o Porto e já sabia que ele já estava numa fase de grupo com um adversário. E este ainda não é para ver agora. E só esperando o momento de me juntar a eles. Então tu não adivinhavas é que virias para um campeão da Europa, isso seguramente. Não. Isso e para vermos isto, como perguntaste só apenas para atalhar aqui caminho e para situar um bocadinho, Miguel, o Porto depois ganha esse jogo em Marselha, ganha os jogos. Eu queria era mostrar aqueles golos do Costinha, sabes, o que estavas a falar, até pelo comentário, o do Partizan e também o do Real Madrid, até porque é frente ao Icar, né? Estava aqui a ver o golo frente ao Partizan, que é o primeiro golo do Porto na fase de grupos. Este é Belgrado, tive a oportunidade de lá estar, a fazer o jogo também para a RTP. O Drulovic estava no Partizan nesta altura, não era Costinha? Sim, o Drulo acho que entrou na segunda parte. Entrou na segunda parte e creio que deu assistência para o Deli Basic empatar. E o segundo golo na competição do Costinha é este. Penso que é um jogo onde nós perdemos por 3-1, mas é um bocadinho o resultado. Eu acho que é muito exagerado, porque nós jogámos muito bem, não conseguimos concretizar as oportunidades que tivemos e acabamos por sofrer porque o Real Madrid realmente tinha jogadores que em poucos segundos conseguem resolver um jogo. Acho que a história do jogo resume-se um bocadinho a isso, porque acho que a equipa jogou bastante bem. Sim, e foi um dia que estava a chover muito. Eu lembro-me, Ministro, que estava a entrar, eu era muito novo naquela altura, mas já ia sozinho aos jogos e não consegui ver o teu golo, porque estava muita fila para entrar nas Antas, estava muita chuva e tu marcaste para ir aos 5, 6 minutos, 7 talvez no máximo, não é? Foi mesmo no início. Por acaso eu lembro-me na altura quando há um bocado o Rui disse que o Carlos não sonhava vir para uma equipa campeã da Europa, mas o Porto já era campeão da Europa. Podia ser uma taça mais pequena, mas não, era campeão. Eu diria ser campeão da Europa, da Champions. Sim, aquele campeão da Europa a sério, né? Que é o título da Champions, não é? Aquele jogo estava chuva e eu lembro na altura, antes do jogo, por ser uma equipa com a craveira do Real Madrid, lembrei-me do jogo da Lazio. Foi um jogo que também estava a chover e penso que para mim foi dos jogos que irá ficar sempre gravado na minha memória, porque foi dos melhores jogos que o Porto fez, pelo menos da minha geração. Mas eu estava pela frente do Real Madrid e teve a sorte do jogo, portanto eu acho que acabou por ter a sorte do jogo, acaba por ser um resultado pesado, mas a equipa acho que se bateu bem e pronto, e acabou por perder por 3-1, mas no final o mais importante foi que conseguimos ganhar a competição. É óbvio que não estávamos à espera, se calhar não tínhamos aquele
Eu acho que nem todos. Eu tinha uma aposta com a minha esposa pessoal, por causa do sucedido na final da Taça UEFA, mas daí a concretizar o sonho de ser campeão europeu vai um passo muito grande. Mas efetivamente nós tínhamos, como o Carlos disse, tínhamos um grupo muito unido. Era um grupo que passava mais tempo junto com as famílias, muitas vezes, porque às vezes eram 8 da noite e a minha mulher estava a ligar: onde é que estás? Olha, estou a sair aqui do sítio com os meus colegas. E, portanto, acho que a amizade que nós tínhamos entre nós refletia-se muito dentro do... 1h30 da tarde, ou Costinho? É 1h30 da tarde? Não, acabávamos o treino, íamos almoçar. E depois ficávamos ali a conversar e quando estávamos por ela já era quase 7 horas. Portanto, íamos a casa. O espírito era tão forte e isso é também importante, é que nem esse pequeno grande detalhe, porque tu és jogador de futebol, mas és marido e és pai, muitas vezes também tens que dar essa atenção. Até nisso as mulheres foram muito importantes porque perceberam o significado que tinha a união do grupo. E se calhar se não houvesse essa união, se calhar esses 2 anos não tinham sido tão fortes como foram. Isso é importante. Eu muitas vezes estava a sair do Júnior porque tinha ido lá almoçar, porque trabalhava ali próximo na RTP, e vocês estavam ainda a chegar, não é? Tinha uma sobremesa lá que era doce de ananás. Pô, adoro aquilo, cara. No Júnior. Ficaste com isso na cabeça. O franguinho frito é que ele gostava. Gostava muito. Olhem, é assim, quem nos está a ver em direto pode-vos fazer perguntas nas várias plataformas do Futebol Clube do Porto. Podem continuar a mandar perguntas. Já daqui a pouquinho vou fazer perguntas ao Edgar, também ao Ministro, também ao Carlos Alberto. Podem mandar perguntas do que quiserem. Eu acho que estes 3 craques são capazes de responder a qualquer pergunta que os colocar. Por isso podem continuar aqui a mandar perguntas. Mas antes, Rui, talvez falar já quando o Carlos Alberto chega à equipa, não é? Porque antes disso não há Carlos Alberto. Quando o Carlos Alberto chega, em que fase é que nós estamos ali da temporada? Estamos em janeiro. Aliás, o Carlos Alberto, eu creio que o jogo de estreia é com o Vilafranquense para a taça, não é, Carlos? Eu fiz 2 gols. Chega ao Carlos 2 e o outro faz o Sérgio Conceição, que regressa e se estreia nesse dia, que regressa para meio ano, faz um gol de penalti também, porque foi os reforços que vieram em janeiro foram Carlos Alberto, Sérgio Conceição e Maciel. Sendo que Maciel e Sérgio Conceição já tinham jogado, portanto, enquanto jogadores já tinham jogado nas competições europeias e não podiam jogar nas competições europeias. E o Carlos Alberto era mesmo o joker. E o joker para quê? Para substituir o Derlei. Porque o Mourinho, temos aqui o Ian Causcas, como dizia o Costinha, era um jogador fundamental. Olha, Rui, eu vou meter aqui alguns golos do Carlos Alberto que fui encontrando pela internet. Olha. E eu acho que este até logo os primeiros, não é, Carlos? Exatamente. E o Ian Causcas era muito importante e eu acho que cada um sabia o seu papel na equipa. O Ian Causcas era o jogador que entrava nos jogos todos. Mas o sistema de 4-4-2, como o Porto jogava naquele ano em Losango, era um sistema em que os avançados eram mais móveis. E, portanto, jogavam Derlei e Benny McCarthy, essencialmente, e depois o Ian Causcas entrava muitas vezes. E faltando o Derlei, que fez uma ruptura dos ligamentos cruzados a 3 dias ou 2 dias de Natal em Alverca, faltava esse joker, faltava alguém que fosse um avançado móvel também. E era o Carlos Alberto, não é? Que veio fazer esse papel. Portanto, estamos a falar do Carlos Alberto ter vindo em janeiro, substituir no plantel e substituir na equipa o Derlei, que tinha sido tão só o melhor marcador da campanha da Taça UEFA, no ano anterior, e continuava a ser o melhor marcador da equipa. De resto, o Derlei estava a voar. E tanto era importante o Derlei que repara que, chegados à final, na final foi o Benny McCarthy que ficou fora, ficou no banco também com o Ian Causcas, como reforços, e a dupla foi Derlei, Carlos Alberto, o mesmo, de resto já foi assim também na Corunha. Portanto, para tu perceberes um bocadinho o enquadramento da chegada do menino de 19 anos, não era, Carlos? Nessa altura, 19 anos, quando chegaste. Eu tinha acabado de completar 19 anos e, assim, para mim era a realização de um sonho, né? Porque eu via tudo isso aqui muito pequeno na televisão no Brasil, né? E acho que nos melhores dos meus sonhos eu nunca imaginaria que tão rápido a gente conquistaria esse tão sonhado título de campeão da Liga dos Campeões. E eu me recordo que nesses jogos aí da Taça de Portugal, né? Que foram, se eu não me engano,
contra a Vila Franquense, acho que foi o último jogo das Antas. Acho que eu fiz os últimos gols do estádio das Antas. E depois, assim, o Mourinho teve muito cuidado em me inserindo na equipe, né? E eu prestava muita atenção, assim, o Mourinho sempre me falava para eu prestar atenção no Maniche, no Costinha, não os caras que eram do último terço do campo, que eram os mais técnicos. Aí eu falei, poxa, mas por que eu tenho que olhar os caras que trabalham mais atrás? Aí ele falou, você ter o compromisso de quando tiver a bola, você vê o quanto duro eles dão para fazer que você jogue. Então, assim, eu aprendi com esse time, de ver o Costinha jogar, de ver o Deco jogar, o Maniche, enfim, de ser muito mais competitivo. Porque no Brasil, aqui o jogo é um pouco mais lento devido ao clima e outras coisas mais. Olha, o Edgaras caiu, mas caiu da net. Não se preocupe que ele deve voltar. Aí o jogador, quando sai do Brasil e chega na Europa, ele chega com muitos vícios. E lá o jogo não para. Eu lembro que às vezes eu tentava uma jogada, sofria uma falta. Eu já estava no automático de levantar e seguir em frente, coisa que no Brasil não acontecia. Olha, Carlos, achas que a equipa ficou muito melhor com a tua chegada? Diz lá. O Carlos jogou sempre, o campeão jogou sempre. Os 7 jogos. Não, sabes que o Carlos às vezes tem assim umas opiniões polémicas e eu estou só a puxar por ele. Achas que a equipa ficou muito melhor com a tua chegada ou nem por isso? Não. A equipe já tinha a sua identidade, né? Eu acho que assim o esquema tático que o Mourinho tinha naquele momento de jogar no Losango era um esquema parecido com o que jogava a equipe do Zico em 81 aqui no Brasil. Então, eu acho que dentro de todas as características que a gente tinha, era a forma que a equipe podia estar mais encaixada. E esse, para mim, é o melhor sistema tático que há. Porque você sempre, quando um tem a bola, você tem sempre vários triângulos que vão encaixando a equipe como um todo. Então, você nunca está com a bola e não tem opção para jogar. Você sempre vai ter opção para jogar. Eu acho que, assim, a minha chegada... o Mourinho até brinca, faltava um pouquinho de brasileiridade no time, de molecagem, porque eu era muito garoto e eu nem tinha muita noção do que eu estava vivendo. Eles que me botavam o pé no chão. Às vezes o Coxinha e o bicho, o Jorge, falava, calma, miúdo. E eu falava, não, vou partir dessa merda, pai. Calma, miúdo, calma. Olha, o bicho esteve aqui há pouquíssimo tempo, num episódio especial. Ele falou de ti, que até disse que ele tinha aquela missão, e o ministro também naquela altura também devia ter essa missão, não é? De pôr mais calma, pôr mais consciência nos mais jovens, e que contigo ele disse que era muito difícil. Porque tu estavas sempre a querer desconcentrar no balneário, a querer brincar, e ele disse, pá, com aquele miúdo, com o Carlos era difícil. Carlos, tu lembras-te antes do jogo com o Manchester United, a palestra do Mr. Mourinho? Lembro. Ele não disse a equipa e ele começou a escalar a equipa do Manchester United, começa a dizer os nomes do Manchester United que iam jogar e vira-se para o Carlos Alberto e diz assim, Carlão, Feijão, não foi Carlão, foi Feijão. Você conhece Paul Scholes? A resposta do Carlão, a Carlão mesmo. Disse, a pergunta não é essa. A pergunta é, Paul Scholes conhece Feijão? e nesse momento o Mourinho disse, vai jogar você e o Costinha vão jogar. Os outros 9 ainda não sei quem são. Como ele disse, não, mas o Paul Scholes conhece o Feijão? E nós ficámos assim, posso um miúdo de 19 anos, vai jogar um jogo importantíssimo nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com esta descontração, esta naturalidade. Portanto, era um jogador que tu sabias que tivesse 50 mil pessoas ou tivesse uma pessoa, a bola chegava ao pé do Carlos Alberto e ele ia ser o moleque de rua ou o profissional mais empenhado dentro do campo. E isso é muito bom para quando tu estás a trabalhar dentro do campo, percebes quem tens à tua frente e dás a sequência lógica à bola para que o jogo ou para que a jogada tenha um fim ótimo. Essa história do Paul Scholes é deliciosa. Não, é que só estamos a falar de um dos melhores médios do mundo. Talvez na altura, nem sei se calhar era o melhor número 8 do mundo, não é? Era por causa do losango que o Carlos estava a falar. Porque nós íamos jogar e tínhamos que encaixar. Ele tinha uma tarefa de ter de fazer uma boa escalação, porque depois com o Maniche de um lado e penso que foi o Alenichev do outro, salvo erro. Era importante essas basculações serem bem
bem efetuadas. E por isso é que o Mourinho perguntou ao Carlos aquela resposta, quer dizer, nós ficámos todos tipo, pá, fantástico. Só o Carlos é uma coisa daquelas, né? Os outros ficam com responder. E eu me recordo que o Mourinho ainda me levou para a coletiva, né? Ele me leva para a coletiva de imprensa e eu não falava bolufas de inglês, não entendia nada do que o pessoal falava. E aí começaram a perguntar ao mister como é que seria o jogo e ele quieto. Eu falei, pô, o mister não vai falar nada, velho. Eu ficava olhando pro mister, pô, mister. Aí ele falou assim, aí perguntaram, e como é que o Porto vai entrar amanhã? Aí ele pegou na minha boca e fez assim, ó, com esse sorriso. E acabou a coletiva. Genial. Olha, Feijão, tu ainda continuas a falar com o Mourinho? Falei com ele, eu falo com ele sempre. Eu falei com ele semana passada, inclusive. E ele me disse, Carlão, pá, lembras, pá, fizeste gol na final e fudeste minha cabeça, tomaste amarelo, pá. Isso tem uma história também, não é, Costinha? O Feijão tinha prometido que se fizesse gol que ia festejar assim com a camisola, não era? De onde é que veio essa promessa? Como é que... Viu um filme à tarde de alguém a fazer aquele gesto e imitou o ator a fazer aquele gesto, pá. Muito engraçado. Não, eu dizia puro, genuíno. E eu dizia para eu chegava pro Jorge Costa, falava pro Coxinha e pro Mananiche, ó, se vocês não tomarem gol lá atrás, eu vou fazer. É verdade. Olha, Ministro, é claro que esta trajetória foi espetacular, não é? De chegar à final. Claro que o Carlos Alberto ajudou muito, não é? Porque depois foi um jogador importante na equipa também, mais um jogador importante, não é? Mas depois da fase de grupos, que jogo é que tu identificas ali naquela trajetória que tu dissesses, pá, este aqui foi por um triz? Vais falar de Manchester? Eu não vou escolher o jogo de Manchester porque eu penso que o jogo em casa, a primeira mão em casa, não querendo estar a ser demasiado vaidoso, eu penso que o Porto ganhou 2-1, mas o resultado justo daquele jogo devia ser uns 4-1. Porque o Porto foi tão superior, teve tantas oportunidades. Acho que o Porto fez um jogo de mão cheia e depois o jogo em Manchester, o jogo foi repartido e acabámos por ter oportunidade, eles também tiveram e acabámos por empatar o jogo. Eu penso que as duas eliminatórias mais difíceis foram os da Corunha, porque as duas equipas eram um passo da final, eram duas boas equipas, tanto o Porto como o Corunha tinha uma equipa também muito sólida, e viu-se o primeiro jogo, apesar do Porto ter muita bola, poucas oportunidades de golo, e no segundo jogo foi igual, e portanto, se calhar o jogo da meia-final acabam por ser dois jogos numa eliminatória em que põe à prova, eu penso que o caráter da equipa e a personalidade da equipa do Futebol Porto. Até porque nós chegamos ao segundo jogo na Corunha e tínhamos 5 jogadores amarelados, 5 jogadores que jogavam habitualmente, que se vissem um amarelo eram capazes de não jogar a final, ou não jogar uma final. Portanto, eu lembro-me que uma vez eu pedir uma falta ao Colina, do Valerón, e o Colina disse-me assim em espanhol, senhor Coutinho, quer usted jogar lá a final? E eu calei-me, já nem relemei mais, eu também tinha estado no jogo e podia-me dar amarelo e não jogava a final. Costinha, mas esse menino que tu tens aí ao lado, também aquilo que ele falava há pouco, ele interiorizou, porque ele batia também, e ele batia com a bola nos pés, ele tinha a bola nos pés. Eu lembro-me em Manchester, lembro-me na Corunha, muitas vezes já ele a dominar a bola, a recebê-la e o outro pezinho segurava neles, batia, também ajudava o Maniche e o Costinha. O Carlos, é como eu estava a dizer, nós tínhamos o Deco, o Deco é um jogador, há pouco quando eu falava da qualidade do Carlos Alberto, eu não vou dizer que o Carlos Alberto ia ser igual ao Deco, ou o Deco igual ao Carlos Alberto, mas o legado do Deco foi para o Barcelona e tinha que começar o legado do Carlos Alberto no Porto. A qualidade que ele tinha que começar ao lugar dele. E, portanto, era aquele jogador que tu estás enrascado e tu dizes assim, não tens linha de passe, ou está complicado. Quem é que tu procuras? Procuras o Deco, procuras o Carlos Alberto. São os jogadores que dentro de uma cabine telefónica, saem no meio de 5 ou 6 jogadores. Portanto, tinham essa capacidade. E, portanto, por isso eu digo, essa eliminatória foi mais difícil. Eu penso que a capacidade e a personalidade dos jogadores ajudou muito a que o Futebol do Porto fosse mais longe e, por exemplo, nesse jogo vejo o regresso do Derlei,
parece que não se tinha aleijado. Portanto, mudou-se em dezembro e está em maio a dar carrinhos e o Derlei não para. Eu às vezes estou a ver os jogos, eu canso, tenho que fazer pausa, porque já estou cansado de ver o Derlei, o corre para todo lado. Portanto, tínhamos esse tipo de jogadores. E há um bocado estava a contar, não contei a história, mas, por exemplo, neste da Corunha, tu consegues-te a perceber muitas vezes como é que o jogo vai correr. Eu fiquei com o Jorge Costa nesse dia no quarto, salvo erro, e nós vimos para o lanche, 0-0. Lembro-me quando fomos para a Corunha, o Mister falou das bandeiras espanholas do Corunha nas janelas lá na Corunha, e fez-nos sentir a importância do jogo que o jogo tinha para nós, como que se o Corunha já estava praticamente no final, e se nós íamos deixar aquilo passarem assim, daquela forma. E lembro-me de ir para o elevador, e vamos para o elevador, e o Carlos Alberto, eram 5 da tarde, já vinha zangado aos gritos, a refilar, o bicho, dizer assim: pô, Carlão, o que é que foi, garoto? Eu: pô, bicho, peço desculpa o palavrão, pô, essa merda do telefone, o que é que foi, Carlão? Quer descansar? Pô, e está um tal de Vodafone me ligando o tempo todo. Eu não conheço nenhum Vodafone, não. Eu não entro na moda. A partir dali, o bicho mancha-se a gargalhada, digo: bicho, nós hoje temos que ganhar o jogo, porque não é possível. O gajo que vai jogar as meias finais da Liga dos Campeões e diz uma coisa destas do Vodafone, uma pessoa, não dá, temos que entrar e ganhar os jogos, não vale a pena. E a Vodafone só falava assim para mim: 9-1. Eu falei: que 9-1, cara? Que 9-1? Eu queria jogar o telefone fora. Olha, ele queria comer alguém. E o jogo, como é grande, não é? Pô, Carlão, que é isso? Calma, garoto, calma. Começa a explicar, pá, não deu para parar de rir. Olha, Rui, eu já percebi que o Edgar está com dificuldades de entrar. Eu vou tentar aqui ajudá-lo a entrar. É isso, eu às vezes olho aqui para baixo porque estou aqui a tentar. Vou tentar ajudar o Edgar. Deve ser a distância da internet para que ele conseguir, mas eu vou tentar ajudar. Deixa-me só aqui fazer uma ronda de perguntas, porque estamos a receber milhares de perguntas. Já estamos aqui há mais de 40 minutos em conversa, ainda não fizemos perguntas dos adeptos do Futebol Clube do Porto. E eu vou começar por ti, Carlos. Tens aqui muitas perguntas, para além de elogios. Está aqui também, e vejo aqui também muitos adeptos brasileiros a dizer: melhor comentarista do Brasil. Estás famoso aí como comentarista agora, não é? Está indo bem. É porque eu falo a verdade. Tem muita gente que não está preparado para ouvir a verdade. É a tua personalidade, não é? Essa é boa, Carlos. Olha, e está aqui o João Henriques a perguntar: quem é que na altura do vosso plantel era o que vestia melhor? Quem é que era o mais bem vestido? Ele está a querer que tu fales do Costinha, claro. Isso não tem a dúvida que é o ministro. Pá, quando eu cheguei no Porto, foda-se, o cara vai de terno, de gravata, os fatos dele era a coisa mais espetacular do mundo. E eu lembro que fizeram até uma brincadeira comigo, que eu vim do Brasil, eu não tinha tantas roupas também, né? Eu vim muito... a minha realidade era totalmente diferente, eu estava chegando, eu estava conquistando as coisas. Eu lembro que eu fui treinar, quando eu volto, a minha roupa estava pendurada e escrito 1 euro, 2 euros, minhas calças, porque eu só ia com a mesma roupa, porque estava frio na época, quando eu cheguei, e me botaram uma roupa nova lá que eu não sei quem foi até hoje. Mas, assim, o Coxinha era disparado o cara mais elegante. Eu brincava com ele, eu falava: Coxinha, quando eu crescer eu vou me vestir assim. Mas ainda não chegaste ao nível, ainda não chegaste. E assim, e ele continuou com a mesma silhueta, fininho, magrinho. Parece. Eu já estou uns quilos a mais, né? Agora estou sentado, parece que estou comendo silhueta, mas deixa-me levantar. Está com uma aplicação, Costinha está com uma aplicação. Assim, de vez em quando estou calado, não respiro. Estou... Olha, Carlos, está aqui também o Leoninho a perguntar: porque é que não ficaste mais tempo no Futebol Clube do Porto? Se achaste que era a altura certa para sair? Na altura, agora é fácil falar, né? Depois de tantos anos, e olhar para trás na carreira, se devias ter ficado ou não. Mas na altura, porque é que também tomaste ali a decisão de ir embora? Então, eu tinha jogado no Mundial de Clubes, né? E na volta do Mundial, eu conheci o Kia, né? Coxinha tá rindo aí, porque eu vou contar uma história depois.
Foi o dia que eu falei que eu ia falar em alemão ou inglês, não lembro. Que eu falei, enrolei a língua. E hoje em dia, você falar em cima do acontecido é muito fácil, né? A gente costuma dizer aqui no Brasil que é o engenheiro de obra pronta. Isso tem um monte aí no futebol. Mas, para quem não se recorda, eu fui para um grande projeto também. Óbvio que eu queria continuar mais tempo na Europa, mas, assim, eu tinha meus sonhos, eu tinha família que dependia de mim, e eu recebi uma proposta muito boa. Tanto que quando eu fui a conversar com o presidente Pinto da Costa, ele disse, filho, vai ser feliz, porque naquele momento o Porto tinha perdido muitos jogadores, né? E o que o Corinthians, o que a MSI me ofereceu, o Porto não podia me oferecer. Tanto que se me pagasse um pouco menos, eu queria muito ficar lá, porque eu gostava muito de lá. Já estava bem identificado e entendendo o espírito de jogar no Porto. E inclusive, para os jogadores que chegavam, eu conseguia passar isso, que ali era um lugar... No Porto, naquela época, a bola era boa, a camisa era boa, a comida era boa, os jogadores eram bons. Eu falava, aqui tem tudo, mas tem que jogar. Porque se não jogar, a pressão é forte. Então, eu tinha essa consciência e, assim, eu não que eu lamento, mas, assim, eu gostaria de ter ficado um pouco mais, mas eu fui para um grande clube também depois, eu fui para o Corinthians e consegui voltar à seleção brasileira, que era um dos meus objetivos. O Mourinho fala comigo até hoje, que ele fala, foda-se, se ficasse mais 2 aninhos comigo, partia essa merda toda, pá. Mas eu não tinha... E eu não tinha dupla nacionalidade, eu tinha que ir para a Europa, para Manchester ou para Chelsea como extracomunitário. E eu precisaria de jogos com a seleção brasileira. Então, fiz esse caminho no Brasil, né? Infelizmente, as escolhas que a gente faz, umas você acerta, outras você erra, mas eu não me arrependo, como eu falei antes. Eu acho que foi o que eu tinha que fazer. Talvez, se eu tivesse coisas maiores, talvez eu não saberia lidar. Então, assim... As pessoas sorriam muito comigo, me diverti muito com esses caras. E eu lembro sempre com muito carinho Costinha, Deco, Maniche. E eu lembro esse episódio que o Costinha citou. Eu estava voltando de férias do Brasil, atrasado, né? Sério? E eu sabia que os jornalistas iam me incomodar. E eu falei, eu me preparei já no avião. Falei, pô, os caras vão encher meu saco. Eu tenho que falar alguma coisa. Eu falei, eu vou dar minha entrevista hoje em inglês ou em alemão. Eu não falava nenhum dos dois. Depois eu fui jogar na Alemanha, até entendo um pouco hoje. E os jornalistas também sorriram muito. Então, assim, eu tinha a minha estratégia de sair das dificuldades era com bom humor e com um sorriso no rosto. E foi a maneira que eu encontrei. Tanto que quando eu chego para conversar com o Pinto da Costa, Thaís é maluco, pá. Thaís é maluco. E o Maniche e o Nuno Valente me ligaram sorrindo também. Todo mundo achava muita graça. E eu me lembro disso tudo, cara. Eu falo hoje eu tenho 2 filhos, né? E eu conto para eles essas histórias, porque eles veem muita coisa no YouTube e tal. Mas eles sabem quem é o Maniche, quem é o Coxinha, quem é o Deco. O Deco eles têm mais contato. E se não fosse essa pandemia, eu já estava programando de ir a Porto para levá-los, para poder eles verem um pouquinho da história que o pai fez. E, se possível, eu conseguir reunir a malta toda um dia para almoçarmos, ia ser muito legal. Espero bem que deixa-me só lembrar, no meio disto tudo, estava a lembrar-me do episódio que para mim foi marcante, para o Carlos Alberto e para o Costinha, mas principalmente para o Carlos foi só mais um. Eu lembro perfeitamente do passeio em Lyon, no passeio anterior, no dia do jogo mesmo, aquele passeio que a equipa dá. E havia um daqueles carrosséis enormes. Lembras-te disso, Carlos? E os jogadores iam a passear e o carrossel estava a andar e o Carlos foi andar do carrossel um pouco. E então os jornalistas ficaram todos... vão jogar os quartos de final da Champions, segunda mão, e lá está um bocadinho o que diz o Costinha, mesmo para quem estava de fora. Esta boa disposição, esta vontade, este passeio já é aquele momento, se calhar, dia do jogo, não é? Era de manhã, o jogo foi à noite, era de manhã, e então o Costinha o Carlos Alberto foi andar um bocadinho de carrossel, e claro, os colegas todos riam-se, porque estavam lá 2 ou 3 crianças de 5 ou 6 anos, e o Carlos Alberto deu 2 voltinhas, e portanto a malta ficou toda bem disposta, e é como diz o Costinha, desbloqueia logo ali qualquer tensão que possa haver. A mim marcou-me este episódio, por exemplo. A volta de carrossel. A mim marcou também, e assim,
apesar de eu ter muita responsabilidade naquele período assim com meus companheiros, eles entendiam que eu ainda estava na fase de brincar, então eles deixavam eu fazer as coisas, porque era importante para a minha natureza, para o meu crescimento. E assim, de verdade, eu vivi aqueles momentos ali na Liga dos Campeões, momentos assim ímpar na minha vida, porque eu sempre falo hoje para os mais jovens, você tem que ser apaixonado por futebol. Você não pode só gostar do futebol ou ter o futebol como uma profissão. Você tem que querer marcar a história. Hoje aqui no Brasil, os miúdos, eles pensam primeiro em ganhar dinheiro. Eu falo, não, cara, dá para ganhar dinheiro e dá para fazer história. Porque é muito legal quando você faz história, você tem um legado como o Coxinha tem em vários outros clubes, né? E aquela geração marcou. Então, assim, teve crianças que não eram nascidas, e eu recebo várias mensagens de crianças com 10, 11 anos de hoje em dia, me agradecendo sempre por redes sociais por uma coisa que eles nem viram. Então, isso é um legado, né? E, assim, aquele time do Porto, cara, eu falo para todo mundo assim, foi o melhor time que eu joguei tecnicamente e eu nunca tive um ambiente parecido com aquele no futebol. Nunca na minha vida. Tanto é que, quando eu fui para Portugal, eu fui sozinho e minha família sempre me perguntava, e aí, como é que tá? Eu falo, mãe, pai, aqui eu tô em família. Eles sempre eu tava com o Coxinha, ou com o Maniche, ou com o Deco, eu nunca tava sozinho. Um dia eu tô saindo do CT, o Mourinho olha para mim, vai aonde, pá? Aí eu falei, vou para casa. Ele, quem tá na tua casa? Eu falei, ninguém. Então vem cá, vamos almoçar comigo. Me levou à casa dele, eu conheci a esposa dele e os filhos, que hoje já não são mais crianças, já devem estar todos grandes. Inclusive, quando o Mourinho veio aqui no Rio, a família dele veio para o Carnaval, um amigo meu de infância que ficou cuidando deles, dirigindo, fazendo o translado todo. Então, assim, eu sempre me recordo com muito carinho, cara, muito carinho. E espero não perder contato com eles nunca, porque eles me ensinaram muito para minha... Não só com eu como jogador, sabe? Para minha vida pessoal. E, assim, e me educavam sim, tá? O Coxinha, o Jorge, o Vitor Bahia, que eram os mais velhos, o Deco. Quando eu estava me excedendo de falar, Feijão, aqui é assim... Então, assim, eu tinha humildade para ouvir deles e meu pai sempre falava para mim, quando o burro mais velho fala, o burro mais novo abaixa a cabeça. E eu agradeço a Deus por ter esses caras do meu lado. Ainda bem que vocês contaram uma história bem bonita. Ministro, já deves ter respondido a isto muito tempo, já fiz aqui perguntas ao caso, vou fazer a ti também, já deves ter respondido a isso várias vezes, é o que eu queria dizer. Está aqui o Nuninho 1893, mas eu vou-te fazer esta pergunta porque estou com vontade de meter essas imagens, então é a deixa perfeita. Ele está aqui a mandar um grande abraço, diz grande abraço campeão. E qual foi a sensação de congelar Old Trafford? Já respondeste a isto várias vezes, já comentaste isto várias vezes, certamente, porque é o teu golo mais famoso, não é? O teu golo mais mítico, mas diz-nos lá outra vez, que é sempre bom ouvir. Não, um abraço para o Nuno e obrigado pela pergunta. Não, acima de tudo, eu até, estas palavras eu penso que as disse até no final do jogo. O único jogo que eu não joguei na Liga dos Campeões foi com o Manchester em casa. Perdemos 2-1. E o Carlos lembra-se, que eu não vou contar aqui, lembra-se o que é que se passou durante esse período. E aquilo que eu queria era, nesse jogo, poder ajudar os meus companheiros, porque não ajudei na primeira eliminatória. Treinar, e quem é jogador sabe, não é a mesma coisa que jogar. E, portanto, a partir do momento em que estás a jogar, estás a perder 1-0, aquele gol foi o agradecimento aos adeptos, para já, porque eu lembro-me de ver aquela falange azul lá no cantinho, e lembro-me de ser os últimos instantes, e como o Mourinho disse também, já contou aqui, tudo o que está ali não foi planeado. Quem tinha que bater o livro era o Ricardo Fernandes, não era o Benny. Eu tinha que estar na barreira com o Jorge Costa, mas o Jorge Costa já tinha sido aleijado, portanto tinha que estar na barreira para importunar a visão e estorvar um pouco a ação da barreira dos jogadores do Manchester United. Depois, quando vou para a área, eu olho para trás e vejo que o Maniche está com o John O'Shea, e a diferença de tamanho ainda é um bocado. Portanto, e eu estava com o Wes Brown, eu digo, se calhar o Maniche e o Wes Brown são quase da mesma altura, que não são, mas eu com o John O'Shea, se a bola sobrar ali, eu se calhar posso pôr a bola novamente dentro da área, lutar com o John O'Shea, porque é mais agressivo que o Brown, e na altura em que aquilo foi tudo uma conjectura que leva depois a que acabe por acontecer o gol, e foi o libertar
de emoções, de alegria. Foi a alegria de ajudar os meus companheiros, ajudar o Porto, e a alegria de ver os milhares de adeptos do Porto que estavam no estádio e seguramente os estavam em casa a ver, também felizes. Portanto, tudo conjugado. E ainda bem que é um momento que fica para sempre marcado na história do Futebol Clube do Porto. Carlos, onde é que andavas? Como é que viveste este golo do Costinha? Onde é que estavas tu naquele momento? Eu estava em cima de todo mundo ali, que eu pulei. Eu e o Mourinho, a gente pulou. Eu acho que eu já tinha sido substituído. Porque eu tive uma oportunidade de gol também que eu falhei. Muito boa de frente com o guarda-redes, eu falhei. Acho que o Mister não gostou muito, aí me tirou. Tirou. E eu tava, enquanto o Coxinha falava agora, eu tava dando risada, porque tá mostrando a saída do Mister. Sim. A saída dele, o gesto que ele faz com a torcida, porque aquele dia foi um dia que a gente foi muito provocado. Eu lembro, o Roy Keane era 3 vezes maior do que eu, e ele falava, não vem aqui que eu vou te partir todo. Eu falei, eu vou para cima de você, cara. E eu pegava na bola. Eu acho que ele vai lembrar de mim até hoje, que eu dei um elástico nele que ele deve estar com o nome do feijão na vértebra dele, na coluna dele guardado. E assim, eles me batiam, eu pegava a bola e ia para cima de novo, e ia. E era uma característica desse time, acreditar até o fim. A gente não desistia. E o Mourinho sempre dava muita confiança para a gente de a gente não olhar o adversário que a gente jogava. Então, assim, Madrid, Manchester, esses adversários não nos assustavam porque a gente tinha capacidade do que a gente podia fazer e do que a gente não podia fazer. O time era bem humilde também jogando. A gente também a gente sabia dos nossos pormenores, das nossas virtudes, mas a gente sabia das dificuldades que tínhamos e por isso nós fortalecíamos mais as nossas dificuldades. Porque aí, quando as nossas virtudes tivessem para aparecer, elas estavam muito mais fortes. Carlos, para quem estava de fora, nesse momento tu estavas no banco, há uma imagem na televisão, que tu não vês naturalmente, em que eu acho que se pressente que o Porto vai fazer gol, porque se vê quando é o livre, os adeptos de Manchester, já viste essa imagem a seguir, põem a mão na cara e pressentem que vai ser o gol, ou seja, pressentiam, eu diria quase a confiança da equipa de Porto, porque vocês naquele jogo, mesmo a perder 1-0, e precisar de fazer um golo para não ficarem fora, e no minuto 90 continuavam a tocar, continuavam a jogar, não eram aquela equipa, embora o Jankauskas que está a fazer tudo para tentar retornar aqui coitado, eu estou a tentar aqui ajudar, mas estivesse em campo e pudesse ser uma alternativa ao jogo direto, vocês praticamente não o faziam, tu sentiste também no banco que aquele momento que ia acontecer, houve esse cheiro do que ia acontecer? A gente pressentia assim, porque assim, e uma outra coisa que essa equipe tinha de bom foi isso que você falou. A gente não alçava a bola, a gente não desperdiçava a bola, a gente tinha carinho de estar com a bola. E uma coisa que a gente não se preocupava com o tempo. A gente jogava minuto a minuto, jogada a jogada. E às vezes eu olhava para esses caras e falava, porra, Maniche, Coxinha, Deco e os demais, esses caras são gelados. A bola aqui, pum, para lá, para cá, com paciência. Então todas as jogadas que a gente tinha eram todas construídas, todas com posicionamento treinado, todo mundo sabia exatamente o que tinha que fazer. E eu acho que assim, aquela passagem do Manchester, aquilo estava escrito. Tanto é que o Coxinha, ele ainda dá uma escorregadinha, mas a bola entra. E ele faz o aviãozinho dele ali de sempre. Foi um momento de muita alegria. Muita alegria. Mas olha, Coxinha, eu vou lá, só para completar aquilo que o Carlos diz, que o Carlos está a dizer, e muito acertadamente, em relação à equipa, não era só o rigor da equipa. Tu tens, às vezes as pessoas não percebem, mas, por exemplo, tens numa equipa, a equipa jogava normalmente em 4-4-2 losango na Europa, às vezes em casa jogava em 4-3-3, que era o campeonato também era diferente, mas tu tinhas que perceber eu tinha que perceber, enquanto médio mais defensivo, quem eram os meus centrais, quem eram os meus laterais e quem eram os meus 5 homens mais ofensivos. E a partir do momento em que tu percebes que tens um Carlos Alberto, um Maniche, um Deco, um Alenichev e um McCarthy, ou um Derlei, ou um Jankauskas, tu sabes que um dos laterais vai estar constantemente subido, tu tens que ter a capacidade, e isso é que esta equipa tinha, os jogadores estarem ao serviço da equipa. Ou seja, eu por muito que quisesse ir para o ataque, não é? Que não era a minha virtude, por muito que quisesse ir ao ataque, eu tinha que perceber que na conjuntura da equipa havia certos movimentos, havia certos posicionamentos que tu não podias descurar, independentemente
do teu ego ser maior ou mais pequeno. E os egos nessa equipa não existiam. Ou seja, se era para defender os 5, se eu tivesse que defender mais 3 para que os outros 7 tivessem sucesso, tirando o Vítor que estava na baliza, não é? Esses 3 iam dar a vida para que os 7 tivessem sucesso. E muitas vezes tu não encontras isso nas equipas. Porquê? Porque um também quer fazer igual, o outro também quer fazer a mesma coisa, um não percebe que se ele for forte defensivamente vai potenciar o trabalho do Carlos ofensivamente, o próprio Carlos vai se sentir mais à vontade para ter a bola e dar mais um drible, mais um elástico, mais um cabrito, como se costuma dizer, e nós nessa equipa tínhamos essa responsabilidade e tínhamos esse compromisso uns com os outros, e por isso é que tivemos sucesso nesses 2 anos, um sucesso avassalador. Eu não digo que foi um sucesso magnífico porque perdemos, para mim, e para mim, enquanto a minha mentalidade assim o exige dizer, perdemos a final da taça para o Benfica e perdemos a supertaça com o Milão. Porque se tivéssemos ganho essas 2 competições, para mim tinha sido magnífico. Mas foi avassalador, porque ganhamos 7 títulos em 2 anos, portanto, ou 6 títulos 7 títulos em 2 anos, o que é muita coisa. Portanto, mas isso só foi possível porque a equipa sabia aquilo que tinha que fazer e ninguém estava preocupado se um fazia o golo, ou se o outro era mais falado, ou se o outro estava mais em entrevistas. Ali o que era importante era vencer, era ganhar. E o bem-estar da equipa estava acima de tudo o resto. E por isso é que nós fizemos o que fizemos. Olha, Costinha, para acabar esta ronda de perguntas, até só te fiz uma, queria-te fazer aqui outra, que é o João Rodrigues, está-te a mandar também um abraço, a desejar que tenhas muito sucesso agora na tua carreira de treinador para o futuro, e está também aqui a perguntar do que é que tu tens mais saudades do balneário do Futebol Clube do Porto e dessas coisas que bebeste, né, do balneário do Futebol Clube do Porto, se ainda há muitas coisas que tu levas mesmo para a tua carreira de treinador. Até para a vida. É para a vida, porque aqui o Porto foi uma escola para mim em muita coisa. E, portanto, porque da mesma maneira que o Carlos explicou a chegada dele ao Futebol Clube Porto, eu sei, quando cheguei ao Futebol Clube Porto, eu sei bem qual era o pensamento do adepto em relação ao Costinha, as expectativas que tinham, e, portanto, tu tens que ser inteligente em gerir esse tipo de situações, não é? Na altura tinhas lá o Paredes, a maior parte dos adeptos falou, mas quem é que vem fazer o Costinha para o Porto? Está cá o Paredes. E, portanto, eu tive que saber conquistar o meu espaço no Futebol Clube Porto. E, portanto, o Porto deu-me essa oportunidade, e a mentalidade que o Porto tem, enquanto clube, enquanto cidade, está muito vincada naquilo que era a equipa. Tinha muitos jogadores formados no Futebol Clube Porto, como é que também ajuda, portanto, que é importante. E, portanto, é óbvio que o vencer, o presidente Jorge Pinto da Costa, no programa anterior, ou no programa antes do Casilhas, tinha dito Sim. que o importante não é pensar no passado. O passado é um sustento do clube. O importante é, no presente, tu pensares o que é que tens de fazer para conquistar, para acontecer no futuro. Porque tu não tens futuro se não cuidares do presente. Eles querem só o futuro, não trabalham o presente, não vão chegar a lado nenhum. E, portanto, eu como treinador, eu quero, já disse uma vez e vou dizer novamente, eu quero ganhar os mesmos títulos que ganhei enquanto jogador. E quero a mentalidade que eu quero para as minhas equipas é sempre uma mentalidade de ir à procura de ganhar. Se estou a ganhar por 1, quero ganhar por 2, se estou a ganhar por 2, quero ganhar por 3, porque foi muitas das coisas que eu vi no Futebol Clube Porto e que me levou a ter sucesso. Portanto, não é fácil, como é óbvio, porque passas da realidade de jogador para a realidade de treinador. O mundo evoluiu, o jogo é diferente, os jogadores também são diferentes, portanto, está tudo diferente, mas a mentalidade que tu queres incutir numa equipa para chegar ao sucesso pode ser a mesma. Depois como é que vais aplicar, já é outra conversa, não é? Mas eu penso que me vai ajudar bastante porque eu gosto de ganhar. Como eu disse há pouco, no Futebol Clube Porto, tu chegavas à segunda-feira, vocês falaram do jogo da Taça de Portugal com o Vila Franquense. O Mourinho às vezes chegava e o Carlos Alberto está aí a testemunha, não é? E dizia, você quer ficar de fora? Eu? Nem pensar. Eu vou dar a oportunidade ao Tiago de poder jogar nesta equipa. O Tiago tem capacidade, se jogar bem, é mais acaba no meu lugar. E o Tiago era o meu companheiro de quarto, uma pessoa que eu adoro. Portanto, ou seja, a ambição, tu querias sempre jogar, não querias chegar de fora. E é esse tipo muitas vezes, de situações que tu às vezes tentas passar. Eu, como treinador, tento passar aos meus jogadores, porque foi essa tipo de mentalidade que me levou a chegar a um patamar alto dentro do futebol português. Muitas pessoas pensam que os jogadores chegam e já são aquilo que são. E não são. É preciso muito trabalho, é preciso muita dedicação, é preciso todos os dias tu dares 100%, ou 101%, ou 200%, diariamente. Porque diariamente eu competir por um lugar com um companheiro teu. Portanto, isso é muito importante, sabes?
Eu costumo dizer muitas vezes que esta equipa 2004 e o Carlos Alberto há pouco já falou sobre aquilo que ele sentiu enquanto grupo integrado naquela equipa. É um bocadinho o exemplo, e o Jorge Costa também já disse isto na entrevista que fizemos ao Porto Canal. A mística não tem só a ver com a formação no Futebol Clube do Porto. Obviamente que é passada por aqueles que se formaram no Futebol Clube do Porto e que estão, e que pode ser o treinador, como hoje é o Sérgio Conceição, pode ser um conjunto de jogadores, como no vosso tempo eram vários jogadores, mas esta mística não é exclusiva das pessoas que nasceram no Porto. E estamos a falar de uma equipa campeã da Europa em que Paulo Ferreira vem de Setúbal, o Costinha vem de Marvila, o Maniche vem do bairro da Boa Vista, em Lisboa, em que o Carlos Alberto vem do Brasil, em que o Deco também vem do Brasil. Estamos a falar depois, obviamente, o Nuno Valente vem de Lisboa, e todos eles, não há ninguém que não diga que esta equipa não tinha mística do Futebol Clube do Porto em todos. Importante, isto apenas para sublinhar o que diz o Costinha, importante é o caminho que se vai fazendo e aquilo que se vai aprendendo e bebendo daqueles que lá estão. Às vezes basta um para passar bem essa mensagem. E depois de apreendida essa mensagem, e nota-se por esta conversa que estamos com alguém que aprendeu essa mensagem, com maior irreverência como o Carlos, com a maior responsabilidade se calhar como o Costinha naquele momento, porque eu lembro que o Costinha quando vem para Portugal é um enorme desafio. É a primeira vez que vai jogar na primeira divisão. Exato. Costinha tinha jogado na segunda divisão no Nacional da Madeira, vai para o Mónaco, é campeão no Mónaco, é verdade, mas primeira divisão portuguesa quando chega ao Porto, zero. Nunca tinha jogado na primeira divisão, não era, Costinha? Por isso é que eu digo que há ensinamentos na vida que tu passas que são muito importantes e que às vezes as pessoas querem te ensinar algo e esquecem-se do percurso que tu fizeste e como é que tu fizeste para lá chegar. Certamente não foi a escrever e-mails, nem a telefonar a pedir para me contratar, foi o trabalho diário. E o trabalho diário era algo muito importante no Futebol Clube do Porto. Portanto, acho que está pelo menos estava, eu agora não estou lá, não sei, mas deve estar de certeza absoluta. Continua a ser. Mas era algo, eu por exemplo, eu lembro-me, às vezes vou ver os jogos ao Dragão, para as competições europeias, e eu quando passo no túnel do autocarro, as imagens que estão lá do Futebol Clube do Porto, dos centenas de jogadores que passaram no Futebol Clube do Porto, eu ainda hoje sinto a pele de galinha. Ou seja, tal história. Portanto, eu imagino que qualquer jogador, quando chega antes de ir para o jogo e passa ali naquele túnel e olha para aquelas imagens, é uma responsabilidade enorme. E, portanto, essa responsabilidade tu tens que demonstrar diariamente. Portanto, não vale a pena falar, como nós estamos agora aqui a fazer, mas já jogámos, é muito fácil. Mas depois dentro do campo não é fácil. E eu ainda me lembro no velhinho Chá das Antas, do mítico Chá das Antas, aquela bancada, quando não gostava, tu sentias até no calcanhar, o arrepio. E, portanto, tu tens que aprender a crescer com isso, beber. E eu tive a sorte, tive bons professores no Futebol Clube do Porto, porque quando cheguei, apanhei o Jorge, o Vitor, o Paulinho, o secretário, o Capucho, o Deco. Portanto, apanhei ali uma série de jogadores que, além daquilo que eu já sabia do Futebol Clube do Porto, o facto de conviver com alguns na Seleção Nacional, e de ler, realmente tu vestes o fato do Futebol Clube do Porto e depois para o despir é muito difícil. Mesmo quando sais do Futebol Clube do Porto, tu queres que os outros clubes, a organização, o trato, seja igual ao Futebol Clube do Porto, mas não é. Portanto, e depois cometes erros porque pensas que estás no mesmo clube e não estás. Portanto, e por isso acaba por ser, acho que é um clube muito importante da minha vida, isso, sem dúvida alguma. Olha, Rui, já estamos aqui quase com uma hora de conversa, ainda não falamos da final, temos que falar da final de Gelsenkirchen. E deixa-me só dizer, porque eu tenho estado aqui, às vezes, lá está, tenho estado aqui a tentar, tal como tu, encaminhar. Sim, o Edgar. A tentar ajudar o Edgar. O Edgar está a ver a emissão perfeitamente no Facebook, está a acompanhar-nos e está com dificuldade em conseguir entrar. Se não conseguir entrar hoje, já é nosso convidado para falarmos de novo destas conquistas num próximo episódio. Claro que sim, claro que sim. Porque isto hoje foi muito acidentado, para quem não nos viu desde o início. Sabes onde chega Carlos Alberto, isto fica agitado. Olha, estava aqui a dizer que já estamos quase com uma hora de conversa, ainda não falamos da final, e antes também de fazer outra ronda de perguntas, que só fiz uma, queria fazer outra, vamos então falar dessa final, em que foi o Carlos Alberto, não é, a abrir o marcador, não é, Carlos? Pô, eu tive a felicidade de abrir o marcador e naquele jogo, cara, se você pegar as imagens, todos os jogadores perfilados assim, eu tô mascando chiclete como se nada estivesse acontecendo, bem tranquilo.
Olha, deixa ver se aparece. Concentrado. Deixa ver se aparece aqui nestas imagens. Espera aí. Está aí o Costinha. Deixa eu ver. Pedro Mendes, Paulo Ferreira não aparece aqui, acho que depois cortam. Não cortam, vão para a bancada. Tem uma imagem dessa que eu já vi, né? Eu mascando chiclete, então assim, de estar usufruindo daquele momento e realmente a pressão, eu deixava ela fora de campo. A pressão não era uma coisa que me incomodava. Eu queria era que começasse lá o jogo para eu me divertir com minha equipe, para eu jogar e eu sabia que eu estava numa final de Liga dos Campeões, óbvio. E tanto é que o Mourinho trabalhou isso muito durante o período. Chegou um momento da competição e ele falou: olha, Deus está nos dando uma oportunidade que a gente não sabe se a gente vai ter de novo. Então a gente tem que aproveitar. Então eu estava muito tranquilo naquele dia. Teve até uma história engraçada que depois eu vou contar, que foi a premiação, que eu fiquei desesperado quando o Deco falou: não, a gente não quer prêmio, a gente vai jogar por nós mesmos. Eu falei: não, faz isso, cara. Eu tenho que comprar uma casa para minha mãe lá no Brasil. Minha mãe não tem casa, meu Deus do céu. Mas, assim, foi um dia especial. Eu lembro que eu curti cada momento esse estádio do Gelsenkirchen, por exemplo. Eu nunca tinha visto um estádio que o campo fica do lado de fora. Quando eu cheguei, eu falei: uai, cadê o campo? Aí eu cheguei, só tava o concreto lá fora e o campo tava lá. Eu não sabia que o campo ia lá para fora tomar sol. Então, assim, para a realidade que eu vivia no Brasil, eu estava convivendo com coisas que, se não fosse o futebol, se não fosse esses companheiros que eu tive no Porto e essa oportunidade, eu nunca teria vivenciado isso, porque aqui no Brasil as coisas economicamente são muito difíceis. Eu nasci num lugar modesto, numa comunidade, numa favela. Então, eu acho que, olhando para trás, as pessoas aqui no Brasil têm muito orgulho e acredito que o esportista também. Repara, Miguel, repara que nesta equipa, e agora estamos aqui a falar da final, vamos já voltar à final, nesta equipa se juntou de repente alguém que viveu no Mónaco e que era amigo do Príncipe, com alguém que vinha da comunidade, e resultou, porque no futebol tudo resulta. Lá dentro são todos iguais. Quando digo lá dentro, digo balneário, digo convivência. Estás a dizer que o ministro era amigo do Príncipe, é isso? Nessa altura o ministro já tinha jogado no Mónaco, certo? Só para ficar claro. Já tinhas relação com a família real por via do Mónaco e de repente vem um menino da comunidade do Brasil, não é? Essa imagem fiquei ali, a bola foi para as Antas e eu fui para o outro lado qualquer. O jogo quis fechar fora e fechar dentro, estás a ver? Hoje olhar de fora, como diz o Carlos, tu olhas por fora e dás uma olhadela e vês coisas, pronto. No momento, tu tens que tomar decisões e às vezes as decisões nem sempre são as melhores, às vezes acertam, outras vezes não acertam, mas foi realmente um jogo a competição toda. E há alguns detalhes nesta competição muito importantes. Eu lembro, por exemplo, ganhamos ao Lyon 2-0 em casa, e eu lembro-me que no segundo jogo, não sei porquê, o Claude Puel na altura era treinador do Lille. Lyon. Não, ainda não era do Lyon, Claude. Era do Lille, eu acho que ele vai do Lille para o Lyon. Ele telefonou-me e disse-me assim: Costa, o Lyon em casa, os primeiros 10, 12 minutos, concede sempre muitas oportunidades aos adversários, na primeira parte e na segunda parte. E eu contei isso ao Mourinho. E quando é que nós fizemos o gol? Os dois golos? Primeiro minuto da primeira e primeiro minuto da segunda, não é? Portanto, são coisas que foram ajudando a somar. E eu não liguei ao Portugal, ele é que ligou a explicar, a dizer, olha, atenção, que eles lá fazem assim, fazem assim, e depois contei ao Mr. Mourinho e acabamos por fazer, penso que as pessoas falam muitas vezes, tu às vezes falas como ganharam ao Lyon. O Lyon tinha uma equipaça, mas uma equipa de craques mesmo. Se vamos olhar bem a equipa do Lyon, tinha uma equipa de craques. Se calhar a zona defensiva não acompanhava tanto do meio campo para a frente, mas tinha uma equipa de repleta de craques. E o Porto acaba por fazer dois jogos de mão cheia contra... Eu penso que faz uma Liga dos Campeões fantástica mesmo. Fantástica mesmo. Ministro, como é que tu estavas antes deste jogo? Eu já vi uma entrevista tua depois do jogo, é certo, a dizer que sentias a equipa muito confiante e que sentias que era impossível perder esta final. Como é que tu estavas antes desta final? Eu vou dizer, Carlos, se eu estiver a mentir, tu interrompes, está bem? Está bem. Interrompes. Nós olha o Carlos aí já com a bola guardada. Estava grávida da Liga dos Campeões. Mas aquela bola
Aquela bola era a bola do teu golo ou era uma bola qualquer? Não, peguei a bola do gol e foi uma briga. É mesmo a do gol. Essa bola tá aqui no Brasil hoje. E eles Já tens aí. botaram prémios. Por tua causa, mas não faz mal, pronto. Mas diz, ministro, diz. Conta, Costinha, conta. Durante o campeonato, e até tenho depois uma pergunta para fazer ao Carlos em relação a isso, nós íamos para os jogos, honestamente, eu não quero faltar ao respeito a ninguém, nós íamos para os jogos, nós íamos a apostar o resultado que íamos ter. 1-0, 2-0, independentemente da equipa com quem íamos jogar, a mentalidade da equipa, nós sabíamos que podíamos ter mais dificuldade com esta equipa ou com outra, mas o desejo de ultrapassar era muito grande. Ou seja, tu vais jogar com uma equipa que tem 4, 5 jogadores de grande qualidade, tu sabes que em termos defensivos tu tens que ser extremamente rigoroso. Quem joga atrás tem que ser rigoroso e não tem que se preocupar com quem joga à frente. Tem que cobrar dos homens da frente, como dizia o Mourinho ou o Carlos Alberto. Amigo, eles estão a dar o cabedal lá atrás, a levar bolada na cabeça, carrinho para um lado, carrinho para o outro, saltar e cotoveladas. Vocês que chegaram à frente da baliza, se tiverem 3 oportunidades, têm que fazer pelo menos uma, porque lá atrás eles não vão sofrer golo. E, portanto, nós tínhamos uma mentalidade que, jogássemos com quem jogássemos, nós sentíamos muito forte. Mas a sério. Portanto, isto não é da boca para fora, era o sentimento que havia naquela equipa. Por isso é que eu digo que, mesmo quando tu estavas castigado, ou estavas aleijado, ou o Mourinho te perguntava se querias descansar, ninguém queria descansar. Ninguém queria ficar de fora. Eu não quero ficar de fora. Se você me tira, você é que sabe. Havia aquelas coisas que o Mourinho dizia: olha, agora vamos jogar este jogo, ficas de fora. Ele tinha que tomar decisões. Eu, às vezes perguntava, às vezes não perguntava, mas às vezes perguntava. Eu lembro que fui convocado com o Vila Franquense para a taça. Ele levou-me para o banco e disse: vais para o banco, mas não vais jogar. Podes espernear à vontade, que nem que eu jogar com 10, tu não jogas. Temos um jogo a seguir. Mas eu, Missa, vais para o banco e não jogas. E não jogava. Portanto, e eu não era só eu a pensar assim, era toda a gente. Ninguém queria ficar de fora e toda a gente se sentia confiante. E, portanto, tu, quando vais para os jogos, independentemente de saberes que é uma final e que tens que a vencer, se vais com este estado de espírito, com este ânimo, vais sempre muito mais preparado do que se fores relutante e a pensar se o Morientes domina bem, se o Juli passa pela direita, se o Rotena serve para cruzamento. Não. O nosso pensamento é: se nós fizermos o nosso trabalho, nós vamos ganhar o jogo. Não havia de pensar no jogo. Sim. Carlos, tu já disseste que eras muito tranquilo antes dos jogos, não é? Também até por causa da tua idade, mas nesta final da Champions era a mesma coisa? Tu sentias-te igual ou estavas assim um pouco mais tenso? Não, de verdade eu estava bem tranquilo. Tanto que eu falei, eu liguei para minha família na véspera, eu falava assim: já vai escolhendo aí onde vocês querem morar, que o prêmio vai ser bom e a gente vai ser campeão. Eu não me via com outra imagem na minha cabeça, a não ser sendo campeão. E o que o Coxinha falando, só reforçando, eles me davam muita liberdade para eu tentar o que eu quisesse na frente, porque eu tinha uma segurança muito grande atrás. E isso para o jogador que joga do meio para frente, ele, quando ele não tem essa segurança, ele não tem confiança para tentar jogar. Porque ele fala: pô, se eu perder uma bola aqui, como é que vai ficar lá atrás? Então eu não tinha essa dúvida lá atrás. Eu perdi uma bola, eu dava carrinho, mas eu sabia que os caras recuperavam muito rápido. E a equipe era bem esclarecida do que queria dentro do campo. E assim, hoje em dia, o trabalho dos treinadores são facilitados quando você tem um Costinha que tem leitura de jogo, porque Costinha, Jorge Costa, são treinadores vestidos de jogadores dentro do campo. Então, ao meu modo de ver, tem coisas que o treinador não conseguia mudar, porque tinha que esperar o intervalo da partida. Às vezes, entre nós mesmos, eu via eles tomando decisões e eu acatava, claro, e eu acho isso de suma importância. Acho que o Coxinha, nessa nova fase aí como treinador, ele quer ter jogador como ele foi, com personalidade para tomar decisão. Olha, e aquele festejo do gol teve algum significado especial ou inventaste aquilo antes do jogo, no momento? Como é que foi? Então, foi como o Coxinha falou, a gente estava vendo, eu não me lembro o que era, e eu gostava muito de dançar, de brincar, e eu andava com um pandeiro batendo, que eu enchia o saco deles. Eu lembro que quando a gente foi para o Japão, inclusive, eu fui tocando o pandeiro daqui até lá no Japão, de Porto até o Japão. E eu ficava vendo aquelas coisas na TV. Eu falava: vou fazer isso, Coxinha. Não te esqueça. Calma, miúdo. Eu falei: vou fazer isso, vou fazer o gol, vou fazer isso. E foi um período que meu pai também estava fazendo cirurgia. E meu pai até hoje acha que foi homenagem a ele, eu falo que foi.
Mas pronto, o que é que ias dizer, Costinha? Não, por causa do... Ele falou do Japão, por causa dele quase que levei uma surra no Japão. Então. Ele sabe. Que história é essa, Carlos? Diz lá. Ele e o Diego, estes malucos, foram provocar os colombianos na final. Lembrar depois dos penaltis. Bem, os colombianos começaram a crescer e depois eu estou no balneário e vem o... Quem é que foi? Não sei se foi o Acácio na altura. Diz-me assim, Costa, o número 3 do 11 Caldas quer falar contigo. E quando me lembro do número 3, era um armário. Era o maior. Mas um armário. E eu disse, eu não vou lá, pá. Então a gente ganhou. O Diego e o Carlos Alberto. O Diego foi gozar o Enal. O Carlos Alberto gozou o número 6 que disse, você, quando for na Colômbia, a gente vai tratar de si. E depois eu voltei lá na Colômbia jogando na Libertadores. Contra o mesmo jogador? Contra o mesmo jogador jogaste? Não? Encontrei o mesmo jogador. E foi tranquilo ou nem por isso? Eu apertei a mão dele, mas no jogo ele queria me bater. Eu falei, pode bater que aqui eu sou um pinheiro, pá. Mas ele era muito grande, ele era muito forte. O Acácio disse, Cássio, vens comigo. Eu não vou sozinho, pá. Tens que ir comigo, sozinho não vou, pá. Desculpa lá. Ia, passo entre passo, um corredor enorme, não ouvia nada, não se via ninguém. Eu digo, pá, se os gajos nos apertarem, somos só dois, estamos lixados. Vamos levar aqui porrada de meia-noite. Vamos andar, lá está o gajo à minha espera, sem camisola, um bico. E eu disse, e agora, Cássio? Pá, vai, eu vou. Olá, ele. Não, eu gostaria de trocar a camisola contigo, pá. Muito obrigado, pá. Ajudaste ali a cerrar os ânimos no campo. Obrigado, e queria trocar a camisola contigo, pá. Eu respirei. Muito honestamente, porque realmente excedemos um bocadinho, porque nós pensamos como equipa, excedemos um bocadinho nos festejos. Olha, e já aliás, que o Diego até é expulso, o Diego bate o primeiro penalti, pega-se com o Enal, não é? E começa a gozá-lo e é expulso. Eu acho que foi eliminado quando ele estava no Santos, antes de ir para o Porto. Já era uma história antiga aquilo, já. Olha, já que vocês falaram também da Taça Intercontinental, vocês também estavam juntos nessa equipa, também podemos falar dessa final, que é a outra final mítica. Mas, Carlos, tu ainda tens as tatuagens nas costas. Fiz 2 tatuagens. Ainda está da Liga dos Campeões e da Intercontinental. Tem as duas. Aí eu brinco com os amigos meus e falo assim, porque muita gente no Brasil fala assim, pô, teve sorte. Eu falo, porra, o cara tem 20 anos de sorte numa carreira. São estas, né? São estas aqui, né? São estas. Tem que, inclusive, dar uma reformada nelas. E aí eu brinco que eu falo assim, não foi... E que os amigos meus de infância, mas você não era tão bom assim. Eu falei, não, foi um primo meu que foi lá e jogou. Não fui eu, não. Eu falava... As pessoas, assim, a gente leva com bom humor, mas tem muita gente no futebol que às vezes não conseguiu uma conquista desse porte, né? É sempre só. E aqui no Brasil, hoje eu trabalho na imprensa, mas assim, a imprensa tem um poder muito grande de querer tirar teu mérito. E a maioria dos comentaristas aqui são ex-jogadores que, na minha opinião, frustrados porque não conseguiram algumas coisas e eu, muito novo, consegui. E eu não tenho essa vaidade também, não, porque se eu ver um jovem que tem possibilidade de conquistar alguma coisa, eu vou ficar muito feliz, porque, assim, é a evolução do futebol. E os mais antigos, antes da geração nossa ali do Porto, os caras não torcem de coração, não. Isso é uma hipocrisia que tem. Eles falam, não, fico feliz. Fica feliz depois que aconteceu. Mas a gente, vivendo aquilo, pô, o Costinha ficava feliz com as minhas conquistas. Ele falava, miúdo, ele ficava feliz se eu comprasse um carro, se eu comprasse uma casa. Entende? Essa é a diferença. E no futebol há muita vaidade e aquele time não tinha vaidade nenhuma. Aqui no Brasil o povo é muito vaidoso. Eu sou brasileiro, me orgulho muito de ser brasileiro, mas hoje, trabalhando na comunicação, eu falo a verdade que tem que ser falada e, infelizmente, tem gente que não está preparada para ouvir a verdade. Ó, Feijão. E por isso está a ser um pouco polémico no Brasil, mas é o estilo dele, não é? Miguel, numa altura do Porto, houve a febre dos automóveis e o Feijão, quando chegou, disse, pô, Costinha, eu vou ficar mesmo quase à filha que o Porto dá, tenho que pôr dinheiro no banco. E passado 1 ano e meio, ele veio ter comigo assim, pô, vou ter que comprar uma X6, que não dá para vir ao treino, tudo com máquina, vem na Zafira, campeão europeu, não dá, não. E eu falava assim,
com toda a humildade do mundo, eu perguntava pro Costinha, o Jorge, o que vocês acham? Aí eles, calma, Feijão. Aí eu falei, pô, mas sou campeão europeu, pai. Ele falou, já tá a merecer. Mas assim, fiquei um ano com essa filhinha do Porto e eu não tinha... E eu falava para eles que eu ia no mesmo lugar que eles iam, mas só que eu ia mais devagar. Chegava um pouquinho depois. Olhem, antes de falarmos desta taça intercontinental, que certamente vocês têm histórias divertidas também dessa taça, já contaram até algumas. Vou fazer aqui uma ronda de perguntas, porque eu continuo a receber aqui milhares de perguntas dos adeptos do Futebol Clube do Porto. Pode ser, Rui? Claro, devemos. Vamos lá fazer então essa ronda de perguntas. Vou começar pelo Ministro. Tens aqui muitas perguntas, muita gente a dizer que tem saudades tuas, Ministro, e até de apareceres nos treinos de fato, né, nas fotos da chegada dos treinos. Mas olha, está aqui a Sílvia Almeida a perguntar. Toda a gente sabe que o teu golo mítico é o do Trafford, que é o que, pelo menos, o que fica mais na memória das pessoas. Mas tirando esse, se tens assim algum golo que até hoje te lembras que tenha sido assim um golo importante na tua carreira, ao serviço do Porto, é claro. Lembras-te assim de algum um golo do clássico, assim, um golo que seja mais importante? O golo com o Sporting foi muito importante. Ganhamos 1-0 no antigo estádio de Alvalade, numa altura em que o Porto tinha um processo em andamento por causa daquele caso com o Simão, e onde o Porto tinha uma saída no Restelo, tinha que ir a Alvalade, jogava em casa não sei com quem, já não me recordo, depois jogava com o Benfica. E era uma altura em que, se nós perdêssemos, se calhar, com o Bolonense, perdêssemos com o Porto, e depois chegássemos ao jogo... Eu vou meter aqui só alguns golos teus enquanto tu vais falando. Foi com o Setúbal no ano quando o Mourinho chegou. Nessa altura era importante para mantermos a nossa posição em termos de força, de personalidade, de caráter, que independentemente de estarmos a ser alvos de um processo disciplinar, podia afetar 3 jogadores, no caso era eu, o Jorge Costa e o Maniche, que a equipa iria sempre dar uma boa resposta, e acaba por fazer acho que um grande golo, foi uma chilena. Aí não escorreguei, Carlão, foi mesmo, uma chilena. E acabamos por ganhar 1-0 e marcamos, damos ali, demonstrando a toda a gente que podiam atacar-nos qualquer da maneira que nos atacassem, que nós iríamos sempre responder presente. Portanto, esse foi para mim também um momento importante. Olha, deixa eu ver se este gol aparece aqui nas imagens. Vimos ali também um gol frente ao Benfica de cabeça. Este é o Supertaça. Não. Este é o 1, estava 1-1 com o Guimarães e 2-1. Este é o do campeonato, mas em Guimarães foi contra o Leiria, que foi o da Supertaça, que fizeste 1-0, exatamente. O Rui Ferreira, quando vocês estiverem falarem com ele, quase me arranca a cabeça neste gol. Costa. Quase me arranca a cabeça. Tens um golo também muito importante, que eu acho que ainda não vimos aqui. Para mim, também é dos mais importantes, que é na segunda jornada de 2002-2003 no Bessa, em que o Vítor Bahia fica fora 8 jogos. Há essa confusão também que já foi falada, em que o Vítor é afastado da equipa, o Feijão ainda não estava, é afastado da equipa pelo Zé Mourinho, e o Porto vai jogar ao Bessa, que, como hoje, é aquele derby intenso e que se mantém, e com muita coisa em jogo. O Costinha faz o golo, que na altura eu diria que cimentou também aquilo que era o grupo, porque foi uma adversidade, e esse golo foi muito importante para mim, foi dos mais importantes também que o Costinha marcou, ficou 1-0. O Zé Mourinho disse que nós íamos ser campeões nacionais, chegamos ao primeiro jogo em casa com o Bolonense e empatámos 2-2, e vamos ao Bessa e acabo por fazer o golo, e lembro que o Jorge Costa é que faz a assistência, e eu vou festejar com os adeptos, que era uma prática, e estou-me a ir embora, e o Jorge Costa começa-me a chamar, o Costa, e eu olho para trás, vocês não me agradecem sequer? E eu fui para trás para lhe dar um abraço. O Jorge era muito interessado no campo, e há bocado o Feijão falou, e é verdade, muitas vezes nós estávamos a ganhar 2-0, por exemplo, quando chegava ao 2-0, ele dizia logo, Costa, atenção, avisa aí esses rapazinhos que agora não é para desaparecer toda a gente para a frente, para fazer gol. E andamos aqui nós atrás deles a levar boladas. O Jorge era um líder. Muito bem, olha, está a responder também esta pergunta. Deixa ver aqui mais uma pergunta para ti, Ministro, aqui uma pergunta que ainda não tenhas respondido nem falado. Sabes que as pessoas perguntam muito de como é que é o ambiente do balneário, não é? Quem era o mais engraçado? Já sabemos que o Carlos Alberto tinha, pelo menos, era um bom candidato a ser o mais engraçado do balneário, não é? Mas o Maniche também? Também era muito palhaceiro, sim. E
E o Carlos, desse balneário, quem é que achas que metia a ordem e quem é que achas que desorganizava um bocado as coisas, então? Não, desorganizar, o Carlos Alberto era o número 1, o balizador nada. Brincalhão. O Carlos brincava com tudo. Com qualquer coisinha o Carlos brincava. Mas não era aquela brincadeira de maldade, não era maldoso, brincava porque era assim. O que punha mais respeito pela sua imponência, o Carlos sabe, o balneário do Porto tinha 2 casas de banho. E quando o Jorge estava sentado numa, mesmo que estivesse lá só a ler o jornal e alguém estivesse na outra, as pessoas entravam, e o Jorge estava sentado, não estava a fazer nada, mas iam-se embora. E eu dizia, porquê que não vou lá tirar o Jorge Costa dali? O quê? Tu és maluco? O Jorge não. Estavam à espera que o outro acabasse para ir à casa de banho. Era uma coisa inacreditável. Tinha até uma foto dele lá na casa de banho. Temos uma fotografia dele, tinha aquele impacto muito, muito forte no jogador. O bicho era alguém que treinava sempre nos limites, mesmo quando estava aleijado e ia ao campo, dava o exemplo. Eu lembro-me de uma vez que ele estava aleijado e depois tinha estas coisas engraçadas, vai para a enfermaria, está na Marquesa e tinha que fazer um tratamento e o Zé Mário, que ainda hoje está no Futebol do Porto, começa a ligar a máquina, o bicho à máquina, mete os elétricos lá na perna. Eu sei que o bicho dá um grito, arranca os elétricos e vira-se para o Zé Mário assim, vá, vocês que eu sou alguma televisão para me ligar a corrente, ok? Pois, mas é aqui com coragem, que eu não sou numa televisão. Opa, coisas, deixava toda a gente, os enfermeiros ficavam à rasca, ó Jorge, o quê? Trata mais é de mim. Era inacreditável. Grande bicho. Espetáculo. Olha, Carlos, também tenho aqui mais perguntas para ti. Está aqui também algumas, não sei se já contaste essa história alguma vez da tua alcunha ou não, mas estão aqui muitos adeptos do Porto a perguntar porque o feijão, não é? Porque é que te chamam de feijão? Porque quando eu cheguei aí, foram 2 coisas. O pessoal não tinha muito hábito de comer feijão. Eu no Brasil comia feijão todos os dias. E assim, feijão no dia do jogo não podia, porque o pessoal falava com muito gás. E eu tinha uma cabeça desse tamanho que parecia um caroço de feijão. Então pegou. Mas sabes quem foi o responsável, não, por meter o nome? Cara, eu não me recordo assim quem foi o apelido. Hã? Foi o bicho? Foi o bicho. E assim, é um apelido que eu levo carinhosamente comigo. Então, assim, quando eu escuto alguém falar assim, feijão, eu falo, pô, esse me conhece de verdade. Que me faz eu recordar coisas muito, muito boas da minha vida. Olha, também está aqui um adepto do Futebol Clube do Porto, que é o Miguel Oliveira, a perguntar aqui de um episódio que o Deco falou há pouco tempo numa entrevista. Ele está aqui a recordar, fala de um episódio em que houve ali uma pequena briga com o Mourinho e tu até foste treinar com a equipa B nesse dia, e depois ele te encontrou no balneário. Que história é esta? Olha, o ministro já está com a mão na cabeça. Olha. Na verdade, assim, eu cheguei atrasado num treino que eu fui buscar meu irmão no aeroporto. E, pô, o mister ficou doido. Eu fui pegar minha roupa no balneário. Aí o Moreno falou, vai falar com o mister lá no campo. Rapaz, eu fui de calça jeans, a minha roupa que eu tava. E quando eu tô indo para a direção do mister para falar com ele, ele tá indo para trás, ou seja, chovendo de frio. Eu falei, tá indo para trás só para eu me molhar mais na chuva. Aí ele, vai treinar com o Domingos Pereira. Você não falou com o Domingos Pereira? Vai treinar, que era o motorista na época. E aí foi afastado, né? E só que a gente tinha um jogo decisivo, se eu não me engano, já era o Coruña em casa, primeira mão. E os jogadores todos a pedir por mim, vem, tentando convencer o mister de me botar, só que o mister também não é fácil. E ele falou, tá bom, vou lá ver como é que ele tá. E o Deco falava, pô, ele tá triste, ele quer voltar. Mas eu fiquei uns 5 dias só de castigo. Só que no dia que ele foi me ver, que falaram que eu tava muito triste, eu tinha montado uma rede no balneário e tô jogando futebol com os miúdos da equipe B, pá. Mas a reação dele para o Deco, há coisas que eu tenho, me lembro, a reação dele, quando o Deco a acalmar o Carlos Alberto, o Carlos queria treinar e o mister estava ali a manter a posição dele, a afastá-lo, e o Carlos Alberto vira-se para ele, porque foi buscar a família, e disse, pô, Deco, esse cara não tem família não? Que insensível. Insensível. Ainda não pode ter família não. Olha, tu és profissional, pá. Tens que mandar alguém buscar. Pô, mas é a minha família. Pô, também tenho família, vai lá alguém buscar. Então um gajo é profissional. Pá, incrível. Incrível.
Pronto, fica mais uma história do Carlos Alberto. É assim, pessoal, já estamos em reta final, mas temos que falar da Taça Intercontinental ainda, que é mais uma competição que o Futebol Porto ganhou internacional. Que memórias é que vocês têm? Já teve aqui o Vítor Bahia, que até tem uma memória muito marcante, não é, Rui? Porque o Vítor desmaiou. Sem forças e desmaiou ali a meio do jogo e nem viu os penaltis. Oh, ministro, achas que foi medo? Achas que foi medo? Ele disse, bem, o Onze Caldas era só contra-ataque, ele quase não tocava na bola. Ele disse, bem, brilhei até agora, se daqui a um bocado estamos a penaltis e começam a estourar a baliza, não vou apanhar a bola, deixa-me sair agora. Vou embora. Olha-me branco. Não, foi um jogo difícil porque nós do jogo eles sempre que apanhavam um erro nosso tentar contra-atacar. Se a gente perdesse esse jogo, a gente mandámos bolas ao poste, fizemos uma série de sem fim de remates e não conseguimos marcar. E eles, numa oportunidade, poderiam fazer um gol. Pronto, não é justo ou injusto, no futebol não há isso, mas se calhar era o sentimento que nos poderia assentar. E acaba por ter, ao fim e ao cabo, para aquela geração que ainda vem de 2002, 3, 4, a última cerejinha, porque era uma taça intercontinental, taça UEFA, os campeões e taça intercontinental. Ainda por cima era a última a ser disputada. E lembro-me depois, uma das coisas engraçadas é que do meio campo para a frente estavam todos a competir pelo carro. Ou seja, o Toyota era. Atrás estávamos todos a competir para ganhar o troféu. E do meio campo para a frente queriam todos ganhar o carro. O melhor jogador levava um carro, né, para casa. Levou a taça ao Manis, o carro ao Manis, que até depois acho que ofereceu uma instituição de caridade o valor e bem. Teve um ato de generoso da parte dele. Mas acho que nós merecemos vencer. Fomos a melhor equipa e acabamos por... Tivemos também aquela boa sorte. O Manis falha o penalti e depois eles também falham o penalti. E depois nós temos que ir para uma segunda ronda de penaltis e depois há aquela mítica expressão do Pedro Emanuel e acabamos por vencer essa partida, já com o Nuno na baliza. Sim, eu já vou meter aí as grandes penalidades. E para cá o Carlos também não deixou o pandeiro, não é? Foi para lá e para cá. O Carlos, o pandeiro, ia sempre com ele para todo lado. O que tivesse sempre alegria. Isso aí, de verdade seja dita, fosse jogar com o Barcelona ou com o Gondomar, para ele era igual. Havia tecnologia e depois chegava ao campo, era igual na mesma. Portanto, estava já formatado, ele tinha que jogar da mesma forma que joga com uma equipa, tem que jogar com a outra. Não havia formas diferentes de jogar. Às vezes as coisas corriam bem, outras vezes podiam correr menos bem, mas tinha sempre esse lado alegre colado a ele, também era importante para nós, porque dentro daquela tensão que o próprio jogo exige, daquela concentração, às vezes um momento de humor, um momento de descontração também faz bem a uma equipa. Sem dúvida. Carlos, para além de chateares o pessoal todo no avião, né? Lá com o teu pandeiro, como é que estavas aqui neste jogo, lá nesta viagem grande também, né? Não sei se já tinhas ido ao Japão alguma vez? Não, foi a primeira vez. Na verdade, no Porto foi a minha primeira vez de muitas coisas. Pois, acredito. E assim, eu lembro que o Manis sempre brincava muito, o Coxinha também falava assim, ó, quem quiser, pá, ainda dá tempo de desistir. Ele falava, feijão? Vou falar, eu não. E os que chegaram, que esse time já era um pouco modificado do time anterior da Liga dos Campeões. E os outros ficavam assim, olhando, aí o Diego, o Luiz Fabiano olhavam. Eu falei, não, calma, que isso aqui é uma brincadeira que eles fazem sempre, que eles perguntavam, quem tá escagado, pá, pode desistir, pode descer do ônibus. E a gente ia sempre nesse clima de descontração, independentemente do adversário. Era uma característica dessa equipe de ser muito confiante. Mas confesso para vocês que na hora que foi para os pênaltis eu estava ali um pouco borrado. Hoje olha, vou meter então... Vou meter aqui a imagem dos penaltis. Eu posso falar. Na altura eu não falaria, não. Olha, isto aqui já são os penaltis, já sem Vítor Bahia, né, Costinha? Que o Vítor Bahia já tinha dado sola, né? E o meu pênalti, o Enal ainda toca na bola. Este aqui é o do Diego, que ele depois vai provocar o guarda-redes, né? E é expulso, não é, Rui? É isso? É isso mesmo. Olha a cara do Enal, meu Deus, só uma vez a ver. Eu ainda fiz uma dancinha ainda. Ele acaba expulso, mas pronto, o gol já estava... O Carlos foi logo lá, o Feijão foi logo lá. O gol já estava marcado.
ver o do feijão, então. Vamos ver o do feijão, que é a seguir a este. Vamos ver como é que estava a tua cara. Eu falo, se eu perder... Estava mais sério que o normal, tá? Tava cagado. E o que é que aconteceu aqui? Mas bem marcado. Depois eu danço. Não dá para ver ali a dança, mas está. Pronto. O Carlos fez o trabalho dele, aqui já era o Nuno a defender, né? A bola foi lá para dentro. Temos que ver o do Costinha. Este aqui foi o do Quaresma. Vamos ver o do Quaresma também. Sou o primeiro a marcar, que não devia ser eu a marcar. Não vou contar a história, porque é uma história pessoal. Eu devia ser, eu não era o primeiro a bater. Só que, entretanto, não houve ali consciência. Eu digo, eu vou bater. Eu vou bater. Se não querem bater, eu bato. E fui bater o penalti. Acho que fui o primeiro logo a bater, a seguir ao Manis. Não, a seguir ao Manis. Estás a andar para trás e é para a frente, Miguel. Sim, eu estou. Sabes que eu... Deixa eu ver aqui onde é que está. Está aqui o Nuno, está aqui o já defende e depois bates tu, não é? Depois do Quaresma... Onde é que tu estás? Depois do Manis. Depois do Manis? Sim. O Manis acho aqui. Então és do próximo, não é? Porque o Manis falha, depois o Onze Caldas falha, não é? É exatamente. É isso. E depois... Ou seja, o Costinha bate aquele que se falhasse, perdíamos, não era? O Manis também estava todo cagado, que ele falou para mim. E vai lá que falharam depois, não é? O Manis normalmente era dos jogadores que batia melhor penaltis no Porto. Era o jogador que batia os penaltis. Ele e o Derlei. Sim. E agora lá vais tu, é? És tu a seguir? Deixa eu ver. Não. É o Benny McCarthy, não é? Este é o Benny. É o Benny. Então não és a seguir ao Manis. Tu ainda marcas mais à frente. Tu ainda marcas já no morte súbita. É penalti para cá, penalti para lá. Olha, deixa eu ver. Agora vamos ter que encontrar aqui o Costinha, né? Ali já está o bicho. Aqui ali estás tu. Tu bates a seguir ao Benny. Bates o sexto. E que grande penalti. Olha, foi para o mesmo jogador, pá. Grande jogador. Para o mesmo sítio do Carlos Alberto. Para o mesmo sítio que o Carlos Alberto bateu. Foi igual, olha. E os bons exemplos. Já vamos ver. Olha, diz-me uma coisa. Que o Seitaridis era ali o que estava, pelo que me disseram na altura, confiram-me isto. O Guiurcas estava completamente à vontade, porque achou que não ia chegar a ele. Mas depois, quando começou a haver penaltis, vocês brincavam com ele e ele começou a ficar mais cagado que todos, não foi? Estava preocupado porque ele pensava que aquilo ia ser resolvido rápido e de repente começa a ver aquilo andar e assim, Costa, I have to shoot? Of course, man. You have to shoot. Ele, can't shoot. I can't shoot. No, you shoot. Don't worry. Foi incrível. Não, depois ainda vai o bicho também bater. Agora vamos ter que chegar ao penalti do Pedro Emanuel, né? Para ver como é que foi decidido. Mas o Pedro Emanuel. Ricardo Costa, e aqui está o decisivo. Este olhar, né? Eterno de Pedro Emanuel. E pronto. E aqui eu lembro perfeitamente da corrida do Carlos Alberto. É uma coisa que eu estava a ver em casa, um jogo de manhã, né? Acordamos cedinho. E lembro de ser o Carlos Alberto um dos primeiros ali a correr para a festa. O que é que fizeste aqui, Carlos? Lembras-te do que é que se passou aqui no festejo, não? Lembro. Eu saí correndo, eu fui em direção ao Nuno já abraçá-lo e o Pedro Emanuel, na hora, acho que eu fui um dos primeiros a chegar ali naquele amontoado de gente, a alegria era muito grande e se eu não me engano ali estava perto de completar 20 anos, já era a semana do meu aniversário, então foi o melhor presente que eu podia ter sido campeão do mundo pelo Porto. É no dia seguinte ao teu aniversário, Carlos. Isto é dia 12 e tu faz anos dia 11, não é? Eu fiz anos na concentração. Pronto, e ficou assim marcado. O melhor presente que eu pude receber foi esse. Mas olha, sabes que é uma... Diz, ministro. Mais um apartamento. Graças a Deus. Olha, Carlos, sabes eu que a ver estas imagens, estive a pesquisar estas imagens e na altura, eu ainda era muito, muito miúdo na altura de ver estas imagens, e lembro perfeitamente, eu identificava-me muito contigo porque tu eras irreverente, né? E eu achava muita piada. E eram parecidos, eram parecidos. Não, zero parecidos. Mas na altura, eu lembro de uma imagem, Costinha, não sei se te lembras disto, do Carlos, ainda hoje estou à procura dessa imagem, do Carlos às cavalitas de alguém. Era alguém da equipa técnica a bater na cabeça dessa pessoa, a brincar com ela. Você te lembras desta imagem ou não, Carlos? Lembras disto ou eu sonhei com isto? Eu acho que é com o Zé Luís, não é? Eu acho que isso foi na final da Liga dos Campeões, eu batendo no Domingos Pereira. Na cabeça dele. Foi, então, eu acho que ali no Japão bateste na cabeça de alguém também. Falando da Liga. Pode ser também, não duvido. Diz, Costinha.
honestamente não me recordo. Eu não sou uma pessoa de não dizer a verdade. E digo-te, e nesse jogo eu estava muito zangado. Estava zangado porque estava enfurecido, porque havia alturas do jogo que parecia que não se estava a querer ganhar o jogo. O carro era mais importante. Eu estava, enquanto jogador, estava aborrecido. Porque um pegava na bola, queria estar à baliza para fazer golo. O outro pegava na bola, também queria estar para fazer golo. E aquilo, para mim, não entrava na minha cabeça. Não estava a processar bem. Até que nos festejos, se repararem, eu peço muito comedido nos festejos. E só levantei a taça, e enganei o Jorge Costa, não sei como. Levantei a taça porque o Vítor não estava, portanto, era o capitão e o subcapitão, eu era o subcapitão. E na altura, quando fui levantar a taça, achei a taça da Toyota muito pesada. E disse assim: bicho, levanta tu esta, deixa-me levantar esta que é mais leve. E digo: Costa, mas essa é que é a taça essa é que é a Intercontinental, não é esta? Mas não disse, pensou. E eu levantei a taça ao oficial da prova e o bicho levantou a outra. Então, eu às vezes brinco com ele com isso, mas sou por causa disso. Portanto, viramos as camisolas ao contrário, não sei o quê. Mas eu estava aborrecido, claro, depois passou, como é óbvio. Mas durante o jogo estava aborrecido, porque às vezes podíamos ter resolvido o jogo de maneira diferente, mas aquela coisa de querer fazer o gol, de querer fazer o não sei o quê, aborreceu-me um bocadinho. Pronto. Mas também faz parte do jogo essas situações. Miguel, deixa-me só fazer aqui uma pergunta, já que estamos a falar de festas e agora vou misturar aqui as coisas. Já falámos da festa da Champions, já falámos da festa da Intercontinental. Há uma festa que vocês fazem no hotel, não é? Vocês são campeões no hotel, 2003, 2004. Eu não estava. Tu não estavas? Não tinha sido convocado. Não tinhas sido convocado. Então foi só o Carlos é que foi campeão no hotel. Foi diferente para ti, Carlos? Já tinhas sido campeão no hotel? Eu nunca tinha passado uma coisa dessa na minha vida. A gente vendo televisão, vendo, se eu não me engano, era o Benfica, o Sport, não lembro agora. Era o Sporting, creio que foi o Sporting. E acho que ele empata o jogo, não é isso? Exato. E aí começa uma gritaria no hotel, aí todo mundo pulando. Quando eu olho, já tem um jornalista na frente do hotel. E eu falei, que é isso, gente? Que é isso? Então, esse time do Porto, cara, eu nunca vi uma coisa dessa forma, porque assim, aqui no Brasil há um equilíbrio muito grande do primeiro para o segundo colocado. Aquele Porto era uma disparidade dos adversários. A gente foi campeão várias rodadas antes e eu lembro que para um jogo que a gente já era campeão, né? E aí tinha já um ritual de anos, todo mundo pintava o cabelo de azul. E eu falei assim, porra, vou pintar o meu cabelo e vou jogar com um par de chuteira azul e um par de chuteira branca. E esse jogo, o Mourinho não lembrou de jogar de início. Eu falei, pô, mister, porque no meu contrato eu tinha etapas para cumprir e eu conseguia concluir mais uma bonificação. Aí eu fui no Mourinho, falei, professor, mister, vou ganhar meu dinheirinho, deixa eu jogar esse jogo aí. Então tá bom, Feijão, vai. Aí eu fui expulso com 15 minutos de jogo. Ele queria me matar. Olha, esta conversa foi espetacular, mas já estamos mesmo a chegar ao limite de tempo. Muito obrigado aos dois por terem vindo aqui. Também obrigado ao Ian Kauskas. Eu já estive aqui a falar com ele e já está combinado com o Edgar. Temos que estar a 100% a comunicação para estar cá connosco no próximo programa. É isso, então está combinado. Mas olha, antes de irmos embora, Ministro e também Carlos, vou-vos pedir uma mensagem para os milhares de adeptos do Futebol Clube do Porto que nos estiveram a ver aqui em direto e que têm saudades vossas de vos ver a jogar, que partilharam muitas alegrias com vocês a jogar, eles na bancada. Ministro, o que é que queres dizer neste final do programa a quem nos esteve a ver? Bom, penso aquilo que temos falado aqui, falámos durante esta hora, agradecer a todos eles são uma parte muito importante da história do Futebol Clube do Porto, agradecer pelo facto de fazerem a mim e a minha família sentir muito bem nessa magnífica cidade e esperar que eles tenham sempre o compromisso de apoio, de lealdade e de amor ao clube, porque o clube também assim o irá devolver. Por isso, muito obrigado a eles pelo tempo que aí estive e muitas vezes ainda deslocar ao Porto e sentir esse carinho da parte deles. Muito bem. Carlos? O que eu tenho para dizer é agradecê-los, né, demais pelo carinho que sempre me deram e com certeza eles fazem parte da minha vida e vão continuar fazendo para sempre. Inclusive, dizer para eles que em breve
eu vou estar aí no estádio do Dragão assistindo um jogo com os meus filhos, que é uma coisa que eu quero muito. E, se possível, poder reunir a malta, mostrar meus filhos para os meus amigos que tanto me cuidaram e hoje ver que eu estou com um bocadinho mais de responsabilidade. Muito bem, muito bem. Olha, foi espetacular esta conversa. Na próxima conversa, diz... O meu filho mais novo é uma espécie de feijão, me dá trabalho, meu Jesus Cristo, pá. Agora vês, não é? Tinhas que pagar cá, tinhas que pagar cá, tudo que fizeste. Olha, Ministro Carlos, muito obrigado por esta conversa, foi espetacular. Quem nos viu certamente adorou esta conversa. Olha, da próxima vez, aparecem os dois de fato para a conversa, né? No próximo, para ver como é que não é, né? Carlos? Eu posso tentar, vez, os dois de fato. Se chegar no nível do ministro. Isso já sabemos. Ele é outro patamar. Só quando acabar este maldito vírus e fizeram um mês de ginásio, porque não tenho nenhum fato de cima. Fica combinado. Depois desta fase vai passar. Muito bem. Olha, Ministro Carlos, muito obrigado. Um grande abraço para vocês. Foi espetacular. Um beijo para vocês. Levam eles, Ministro, e também Carlos Alberto embora. Ficamos nós, Rui, para fazer o fecho deste programa. É pena a ligação do Edgaras ter ficado, não é, corrompida, digamos assim. Sim, mas vamos marcar um próximo encontro. Não conseguimos perceber durante o programa o que é que aconteceu aqui com a ligação. Depois em direito é complicado de resolver, já sabemos, não é? Até porque depois também tivemos aquele início um pouco, não é, tumultuado, não é? Foi mesmo. Já sabemos que Carlos Alberto, quando vem, já começa a pôr as coisas desorganizadas, mas ainda bem que conseguimos resolver. Olha, que pequeno resumo faz esta conversa. Olha, foi maravilhoso, são histórias maravilhosas. O Carlos Alberto, em um ano de Porto, teve muitas histórias desportivas e não desportivas benignas destas que ouvimos falar, que fizeram rir. Eu algumas delas conhecias por ouvir contar, outras que fui quase presenciando porque estava próximo. Acima de tudo, deixa-me também dizer que esta é uma geração que, para mim, foi muito importante no meu crescimento profissional também, porque eu fiz basicamente a par com o Rui Loura. Fazíamos um jogo outro jogo outro na RTP, que tinha os direitos da Champions League, inclusive fiz a final nesse ano. Foi também uma projeção profissional importante e muitas vezes isto também, estas coisas paralelas contam, ou seja, os jogadores ganham lá dentro, os adeptos ficam mais felizes, o clube fica maior e há à volta também uma série de profissionais, no meu caso na altura do jornalismo e da televisão, que também saem favorecidos por isso e naturalmente fazer jogos da Liga dos Campeões, de meias finais, de final, te valorizam, se estás lá é porque alguém te valorizou e profissionalmente é também uma equipa que, para além de tudo, para além da parte pessoal, profissionalmente também me diz muito e, portanto, eu lembro sempre estas histórias e estes jogadores com enorme carinho. Muito bem, nós voltamos amanhã com mais um Futebol Clube do Porto em casa, não é? Por isso, um abraço, Rui, até amanhã. Não vai ser bem em casa, vai ser longe, não é? Nós em casa, os outros em casa também, mas... Não vamos revelar já, não é? Não vamos revelar já, mas vai ser longe. Okay. Okay. Olha, um abraço, até amanhã, Rui. Vemo-nos amanhã em mais um Futebol Clube do Porto em casa e nós também nos vemos amanhã. Espero que se tenham divertido. Foi uma das conversas mais divertidas deste programa, deste Futebol Clube do Porto em casa, com o Ministro Costinha, também com o Carlos Alberto, dois jogadores que estiveram nessa temporada espetacular, que foi o Futebol Clube do Porto a ganhar a Liga dos Campeões. Também falamos da Taça Intercontinental. Tivemos ali o Ian Kauskas, pelo menos tentamos ter no início. Ainda deu para ouvir um bocadinho o Edgaras, mas depois a ligação da internet não deixou, mas fica prometido que num próximo programa também vamos ter aqui o Edgaras e Ian Kauskas. Também foi um jogador importante nessa conquista da Liga dos Campeões. Mas pronto, espero que vocês tenham divertido. Foi mais um Futebol Clube do Porto em casa, mais um dia, tentar levar alguma alegria à vossa casa e um bocadinho de Futebol Clube do Porto. Nós temos encontro marcado amanhã, por isso, até amanhã.